Muito bom dia. Agora são 3 horas. PY2EXU, Paulo, transmitindo por São Paulo, proximidades aeroporto de Congonhas, frequência 146.410 MHz, FM no direto. É o nosso clube de radioamadores de São Paulo, CRASP, como Charlie Romeo, Alfa, Sierra, Papa. Iniciando mais uma edição. Hoje, terça-feira, dia 14, temos nossa aula de telegrafia, logo mais às 5 horas. Também temas e assuntos do curso Comandante de Rodadas, legislação. E lembrando que o nosso curso está finalizando, ok? Agora, dezembro, a gente acaba no final do mês, mais uma etapa, e janeiro começando mais um curso. Quem tiver interesse, quem pretende fazer classe B, faz o curso aí com a gente, tá bom? Começa na segunda-feira, dia 3 de janeiro, serão 4 meses de aulas, serão 6 turmas, você faz com a gente via radiofrequência, via internet ou na playlist com 50 videoaulas. Vê a melhor opção e boa sorte. E vamos lá, oportunidade aos amigos com um bom dia. It's almost like 4 actions on the button there. So there's your volume control, which of course is, and then a sub-volume control, because it does have dual VFOs, so you can listen to 2 bands at the same time. So that's kind of fun. Now, here's the thing. Jim showed me this before we started the camera a minute ago, and I thought that this was really fun. This right here, if you go in here, well, actually, it was in function. Yeah. Okay, so if you go to function and DX list, it has an entire list of all the prefixes in the world. And you can search with the search tool here. So, yeah, there's 9 alpha. That's Croatia. I know for a fact that's Croatia, 9 alpha right there. And there's Malta, 9 hotel. So it's got the entire DX prefix list right here in the radio. So if you want to look up something, guess what? It's right here at your fingertips. You don't have to go to the computer, pull up your phone or something like that. There's KL7K. KH6 and KH7 is Hawaii, of course. Kilo Hotel. Kilo Lima, which I'm not seeing that one in here. No, there it is right there. Alaska, Kilo Lima, Alpha Lima, November Lima. Those are Alaska station. It's got the entire, if you go here, it's got the entire Elecraft K4 operating manual right there in the touch screen. So you can, so you're like, oh man, I want to know how to do XYZ. You can pull up the manual right here on the screen of the radio. So that's pretty fun. So I thought those were a couple of really neat features that, there we go, that they have here in the radio. And it's got places for expansion later. If we go here, and here's how you can set up your different ports and serial ports, RS-232, USB. If you go here, let's see, display, right there, you can, obviously, it's got HDMI out on the back of the radio. I'm gonna show you the back of the radio here in a minute. So those of you complaining about DVI out on some of the other models, this one doesn't have that problem. But we've got here, okay, so right here on main receive, we got a couple of things here, but then they've got 2 blank buttons over here. So that tells me that they have expansion plans for this later on. And I'll show you, I'll show you on the back of the radio some more expansion stuff for that. So, but that is what the front of the radio looks like. Very nice looking screen. So you just plug in a USB drive and you back up the whole computer. You back up everything? Back up the radio, right. Okay. So I've got a little USB drive. I just do that. Yeah. Okay. So if you ever have a crash or a firmware update or something, you could just reload all your settings. Right. Okay. Or change operators or whatever you do. Oh, okay. Good. That's kind of fun too. Okay. So and then they've got the subband. You can turn the subband off and on.
Like right now, we're just receiving on 18 or on 17 meter CW. Gosh, if I could talk, 17 meter FT8. That's the 17 meter FT8 frequency right there. And then we've got 40 meter CW set up on the side, and we can turn the subband off and on to where it's both VFOs are in there now. So, is there a way to configure this to where it's 2 waterfalls, one for each VFO? Yes. There is a way to do that. Okay, we just don't have that set up right now. That's fine. Okay. Yeah, that's cool. So on the back of the radio, we've got 3 antenna ports natively, and again, room for expansion because there's an antenna 4 right here. Hopefully you can see that in the camera, but it's got a blank in it. There's no SO239 in there. So that tells me that perhaps the HD model will have that, or I think so. perhaps that's something that they'll expand later on for the, no, that's fine. That's fine. Yeah. So you've got, there's your, oh, it's got power poles for power connector. That's kind of neat. That's one of the things about the Flex I always really liked. Ethernet, more USB ports in the back. You got a PC USB port, which is the USB-B. There's your video out. That's HDMI out right there. So no more DVI out on like some of the ICOMs and Yaesus have, but it's got actual HDMI out. And it's got, let's see, 2 ports for an RX antenna in and out, 2 ports for a transverter IF in and out, and then TX-SMPL. I'm not sure what that is. That's probably for a frequency standard. Oh, okay. Okay. Yes. Okay. So maybe a frequency standard there. And dual fans in the back, which run. I can't hear I can sort of hear the fans right now that I'm sitting here next to them. I sort of hear some air moving, but I can't really hear the fans. They're nice and quiet. So, but that is, that's a first look at the K4, guys. One of my most popular videos was when I interviewed Eric from Elecraft at the 2019 Dayton Hamvention, and then again several months later at the 2020 Orlando Hamcation. And that was right before COVID started and caused all these delays and shipping and parts and shortages and whatnot. So, but these did finally start to ship. How long have you had this? I've had this about a month now. About a month? Okay. So we're recording this in early December. So he's had it maybe since early November, something like that. So they are starting to ship, but you ordered it in 2019, didn't you? Yeah, I actually put money down. Yeah. About a year ago. I was thinking that you had been one of the early orders of it, but prior to this, Jim had about every other Elecrafter was. He had 2 K3Ss and a K3 and KX3. Okay, you had a KX3 too. You Agora são 3 horas, 7 minutos. E a gente vai para legislação. Hoje uma nova banda. Estamos aí estudando banda por banda, ok? Lembrando que estamos no ato 9106/2018. Vou deixar do lado aqui a referência. Você pega na internet, tá bom? 9108/2018. Você escreve na frente Anatel e procura no Google, ok? Tá aí. Referência já está na lateral. Ato 9106/2018. Google, e você vai ter essa legislação, essas tabelas que eu estou lendo, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente começa aqui o estudo da faixa de 1,3 metro, ok? Que corresponde a uma frequência de 220 MHz. Está aqui entre os 144 e o 430 MHz, ok? Está bem no meio aqui, tá bom? Comprimento de onda 1,3 metro. O range dessa nossa faixa aqui vai de 220 a 225 MHz, tá bom? Vamos lá. Primeiro segmento. 220 a 222 MHz. Eu vou pôr na tela aqui. Você estiver acompanhando, fica mais fácil para visualizar. Tá bom? Então, tá aqui, ó. Pronto. Mais fácil agora aparecendo na tela.
Então, vamos lá. 220, 222 megahertz. O que você faz aqui? Você faz CW, SSB, AM, FM, DV, modos digitais, demais modos permitidos. A especificação aqui para o segmento ACDS, tá bom? Então, já tem uma aplicação, você pode usar essa modalidade aqui, tá bom? Qualquer uma das 7 opções, porém, ACDS. Esse aqui vai ser estudo mais para frente. Essa coluna é a coluna das aplicações e observações. A gente vai dar uma olhada nas tabelas para frente, falei todas essas designações, essas siglas, né, o que significa, tá bom? Por enquanto, isso aqui em cabeça, a gente vai ver isso mais para frente. Próximo segmento, 222 a 222.05 MHz. Nesse segmento, você faz modos digitais e telegrafia, somente. Demais modos não permitido, olha lá, tudo em branco, ok? Está em branco, é o que não pode fazer. Tem o X, pode, né? Então, CW e modos digitais. Porém, né, aplicação nesse segmento, somente DX, reflexão lunar, ok? Próximo segmento. 225,05, aliás, 222,05 a 222,06 MHz. Somente CW, olha lá, destinação da faixa e emissões piloto. Então, aqui você só tem essa possibilidade, né, e a destinação desse segmento. Tá? Com exceção de emissões piloto, negativo, né? Você respeita aí o segmento. Próxima faixa, ou segmento, melhor dizendo, próximo segmento, 222,06 a 222,07 MHz. Você faz CW e modos digitais. Nesse segmento, olha lá, nessa linha, né, que está na horizontal, somente emissões piloto e ACDS. Segmento 222,07 a 222,1 MHz. Você faz CW, SSB e modos digitais, ok? Esse segmento aqui, frequência de chamada para DX 222,1 MHz, tá bom? Próximo segmento, 122,1 a 222,5 MHz, CW e SSB. Então, nessas duas possibilidades, destinação da faixa DX. Então, olha lá, modo prioritário, né, contato, aliás, finalidade da faixa, DX, ok? Contatos a longa distância. Tem que respeitar esse segmento. Próximo segmento. 222,15 a 222,25 MHz. Você faz CW e banda lateral, SSB. Demais modos não tem nenhuma marcação e nem na coluna da destinação da faixa também totalmente livre. Então, ou telegrafia ou SSB, nesse segmento aqui você usa à vontade aí, né, nessas duas possibilidades de modos de operação, porém não há nenhuma restrição nesse segmento. Então, tranquilo. Próximo segmento, 222,25 a 223,40 MHz. Você faz FM e DV. Então, frequência modulada e digital voice, aqui entrada dos repetidores. Exclusivo, tá bom? Então, nesse segmento você respeita, né, que é uma subfaixa
somente para entrada de repetidores. Agora são 3h15, 3h15. E lembrando, logo mais às 5h começa a nossa aula de CW. Quem faz com a gente aí na parte da manhã, essa hora deve estar dormindo, com certeza, ou não, né? Ou de repente está acordado. E falando em aula de CW, o curso acaba agora, final de dezembro. Então, reta final, os textos agora no ditado, tudo velocidade da prova, ok? 125 caracteres em 5 minutos. E acabando agora o curso em dezembro, iniciaremos outro em janeiro, dia 3. Cai numa segunda-feira. Então, quem tiver interesse, vai se preparando. Serão 4 meses de aulas, serão 6 turmas, 3 na parte da manhã, 5h, 3 da tarde, 5h, ok? Quem não puder fazer nesses 2 horários, manhã ou tarde, faz lá no nosso canal. Tem a playlist, curso completo de telegrafia, 50 videoaulas e boa sorte. E vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia. Bom dia, Paulo. Ô Paulo, bom dia. PY2 Romeo Zulu Whisky. Tem a impressão que teve mais alguém, além do Paulo, mais alguém na frequência? Ok. Alarme falso. E aí, tudo em paz, tranquilo, Paulo? Grande abraço. Ótima terça-feira, tudo de bom. PY2 Romeo Zulu Whisky, em Budas Artes. Positivo, Paulo. PY2EXU Xingu, Uruguai. PY2RZW. Bom dia, Paulo. Bom dia aí a você e a todos os seus familiares, viu? Uma excelente terça-feira aí junto com os seus, esperando aí que passou uma excelente noite, viu? Meu bom dia também a todos os demais colegas que estão nos ouvindo, nos acompanhando via internet. Meu bom dia, meu forte abraço, tudo de bom. Excelente terça-feira ainda a todos também. Por aqui, graças a Deus, tudo sob controle. Hoje está um pouquinho quente, hein? Tá bom, pô. Mas ontem teve uma chuva até bastante forte, tá? Vamos ver, tá começando, né, pô? Tá começando. Já tá provando porque tá vindo, né? Tá bom, pô. No demais, tudo sob controle por aqui. E eu falei com o Aldos, hein? Inclusive ontem eu entrei um pouco mais tarde e não consegui falar contigo antes de eu ter saído. Mas eu falei com o Aldos, tudo, os filhos já estão aqui, tudo. E ele já tá nos preparativos por lá, viu, Paulo? Ele falou, não, esse até fevereiro aí, Paulo, final de fevereiro aí, eu não tenho como mexer com o rádio, que eu levo os filhos para um lugar, levo os filhos para outro. Então vai ser a minha correria, nem tenho ligado o rádio. Falei, não, e tá bom, tá certo você, né? Que aí você corre aí com a turma, já que você não pode ir, né, para lá. Então o negócio é ficar por aqui mesmo, já servindo a turminha. Mas tá tudo bem por lá, viu? E mando os cumprimentos aí a você também e a todos, tá bom, Paulo? Então é isso, PY2EXU Xingu, Uruguai, PY2RZW. PY2 Romeo Zulu Whisky Paulo, em Budas Artes. Tudo entendido, Paulo. Legal, né? Deu tudo certo, já estão aí. E agora curtiu fim de ano, Natal. Os assuntos em dia, né, Paulo? Contar lá dos assuntos e do batente, coisas, né, que acontecem por lá. Com certeza vai ter muita história, né? Muitos acontecimentos. Falando em história e o que acontece por lá, você viu nos Estados Unidos?
Tiveram 5 estados foram destruídos pelos tornados, hein, Paulo? Nossa. Já bastava, tinha uns furacões, né? O furacão sempre acompanhou lá os americanos. Sempre teve, né? Sempre um monte de furacão. Agora são tornados. E 5 estados devastados, hein? Morreram mais de 100 pessoas. Você viu que a coisa lá nos Estados Unidos foi brava, hein? Foi de lascar o negócio. E tem lá uma diferença, né, do furacão, é um fenômeno, tem uma causa, o tornado já tem lá uma outra causa diferente, mas tem aquele cone mais ou menos igual, né? A diferença tem uma explicação técnica lá da formação de um e do outro, mas os dois causam um baita estrago, viu, Paulo? PY2 Romeo, Zulu, Whisky. Quem tá com a gente é o Jota. PY2 Tango Sierra Juliette. Grande abraço e tudo de bom, Jota. Jota deve estar lá na cama, tudo escuro, só na coruja, né? Só ouvindo aí o nosso papo, viu, Paulo? Ele tá lá em São Bernardo do Campo. É o PY2 Tango Sierra Juliette. Então tá, a filha dele tá lá também, hein? A filha do Jota tá lá nos Estados Unidos. Mas tá bem longe lá onde teve os tornados, hein? Parece que ela tá lá perto de Nova York, né, Jota? Um pouquinho acima ali, que é New Jersey, né? Aquelas bandas ali. Tá lá encostado com o Oceano Atlântico. E os estados afetados foram aí mais no meio dos Estados Unidos, mais ali perto de Oklahoma, aquelas cidades ali perto também do Texas, né? Enfim. Mas sei que o negócio foi bravo, viu, Paulo? Teve um estrago, acabou com tudo, nossa. Arrancou as casas, galpões, carro capotado, o negócio foi pra valer, hein? PY2 Romeo, Zulu, Whisky, em Budas Artes. Positivo, Paulo. PY2EXU Xingu, Uruguai. PY2RZW, J, meu bom dia aí a você, a todos os seus familiares, viu? Tudo de belo também, tudo de lindo, uma belíssima terça-feira. A minha sobrinha tá lá no estado de Michigan, né? É isso mesmo. E nós estávamos preocupados, né? Porque a gente ela não tinha passado notícia ainda, mas depois falou com o pai tudo direitinho, a gente ficou mais tranquilo por aqui. Diz que passou bem longe de Davi, né? E mais traz preocupação, né, Paulo? Porque na realidade a gente nós pelo menos aqui não temos costume com isso. Ela já está lá mais de 15 anos, né? E ela foi embora com o esposo por lá, porque foi a multinacional, mudou para lá e eles foram também, né? E estão lá. Mas não teve problema não, mas muitos dos amigos deles lá que é lá, é lógico, né? De um estado para o outro, talvez a pessoa vai trabalhar, deixa a família nesses estados que dá esse tipo de problema, né? Estavam preocupados sim, viu, Paulo? E não é que estavam, ainda estão preocupados, porque a tendência é vir mais, hein? E o que está mais afetando também, pelo o que ela mesma nos diz, ô Paulo, é devido aí o frio, né? No local onde está dando esse problema, né? Tem tudo isso também, né? Além de, pelo amor de Deus, né, rapaz? Uma fala, mas o nosso país é um país bem abençoado, né? Turma que não sabe aproveitar, né, Paulo? PY2EXU Xingu, Uruguai, PY2RZW. PY2 Romeo, Zulu, Whisky, Paulo, em Budas Artes. Quem tá chegando aí é o Pérez. Bom dia, Pérez. Grande abraço. Não, José Geraldo. Opa. Deixa eu anotar direito aqui, peraí. É o José Geraldo.
Agora sim. Geraldo, 73. Fica aí com a gente. Grande abraço. O Pérez também. É José Pérez, né? José Pérez. O José Pérez e o José Geraldo. Ambos começam com o José. Viu? O José já lasquei o Pérez ali. Bom dia, Pérez, mas não. Os dois são grandes amigos, então tá de bom tamanho. E quanto aos comentários, hein, Paulo? Exatamente, né? O pessoal reclama, mas vai para lá, né? Vai para lá para ver o pessoal que morreu lá nos tornados e casas destruídas, né, Paulo? Agora o pessoal retoma do zero, né? Tudo bem que o governo ajuda, né? Abre lá uma linha de crédito e monta novamente as casas, enfim. É que ela tem muita casa de madeira, né? Umas casinhas fracas, né, Paulo? É que naquela história do lobo mau. Ele sopra a primeira, né, uma casinha de sapê, sai voando. Aí sopra a segunda, madeirinha lá, sai voando. E a terceira, o terceiro porquinho foi esperto, né? Fez a casa dele de tijolo, alvenaria, e a casa ficou, né? E eu vi lá um prédio mesmo de alvenaria, estava inteiro. Acho que só o telhado foi embora. Tudo bem, não, o telhado voou, mas toda a construção ficou firme ali. Mas eu acho que eles já fazem dessa forma porque já não vem no ano, vem no outro, né? Vem um furacão, vem um tornado, enfim. Mas é complicado, né? Você nunca tem certeza que no ano seguinte a tua casa vai estar inteira, né, Paulo? Faz um negócio bem feito, né? Faz ali uma parede com tijolo, cimento, né? Umas colunas com ferro dentro, né, Paulo? É, mas cada um. Agora é hora de contabilizar ali os prejuízos, né? Primeiro, as vidas que foram, né, Paulo? O número já passou dos 100 que morreram. E limpeza, né? Já estão limpando a cidade, já estão tirando aquele monte de entulho, né? Enfim. Uma pena, né? Uma pena. Primeiro pelas vidas, depois pelo patrimônio do pessoal, né? Não é fácil juntar, construir uma casa, põe televisão, põe som, põe os móveis, né, Paulo? E aí tudo pro lixo, né? Uma pena. Mas você vê, né? Coisa do planeta Terra, né? Tem pessoas com problemas de saúde no mundo inteiro, né? Por conta do vírus. E mais esses tornados aí que devastaram lá 5 estados norte-americanos, né? Não é brincadeira. Bom, mais alguém na frequência? Ok. O negócio é o seguinte, com esse negócio da comunicação rápida, né, Paulo? Da informação rápida aí, você sabe, né, qualquer coisa que acontece do outro lado do mundo, né, Paulo? 2 segundos, chega a informação desse lado aqui, né? É praticamente instantâneo, né? Aconteceu lá o negócio do vulcão, e um terremoto, e uma casa que desabou, e um furacão, tudo corre o planeta aí em segundos, né? Tá acontecendo ali um negócio e já tá sabendo, né, Paulo? PY2 Romeo Zulu Whisky em Budas Artes. Positivo, Paulo. PY2EXU Xingu, Uruguai. PY2RZW. Bom, acerca da comunicação, Paulo, a gente fica sabendo dos acontecimentos em geral, né? Mas o problema é ter comunicação com os familiares, né? É essa aí a coisa, saber o que está acontecendo no país ou nos países é coisa rápida, né? Agora é saber o que a comunicação com os familiares, com as pessoas conhecidas, né? E pelo que ela mesmo reportou aí, o pai e tudo, que também nos tranquilizou, né? Porque foi um local que ela falou, aqui não passou não, né?
Somente, é lógico, não comunicamos aí, não teve como comunicar, porque eu acho, sei lá, estava tudo mais interrompido, né? Sei lá, de poder aí ter aí uma comunicação, como estava, como não estava, né? A gente não sabe, a gente está aqui, eu mesmo não sei de nada, né? O pai dela, muito menos, somente a mãe, né? A mãe sabe sim, porque não tem o mesmo privilégio que tem aqui quando uma senhora tem aí, vamos supor, tem um filho, tudo, né? Não tem o mesmo privilégio que tem aqui, não, hein? Pelo que diz, né? Porque senão não mandava eu pegar a mãe aqui, né? Enquanto ela ia trabalhar, o bebê ficava com a mãe lá, né? E a mãe teve lá um pouco de tempo lá, cuidando do baby. Tá bom, Paulo? E do segundo, né? Porque o primeiro foi aqui, né? Tá estudando lá tudo. Então tá bem encaminhado, né, Paulo? Esse aí é a coisa. E outro fator, né, que foi uma coisa que veio à noite, rapaz. Eu não sabia, pensei que era durante o dia, né? Mas dizem que veio à noite a coisa, né? E pega todo mundo desprevenido, né, Paulo? Aí começa a faltar energia, tudo isso, né? Foi que mais nos informou, foi isso daí, né? Olha, estou muito bem aqui no Embu, viu, Paulo? PY2 é... e os demais colegas que adentrou, meu bom dia, meu forte abraço, tudo de bom, viu? Aí a vocês, tá? E ontem tivemos aí uma chuva bastante forte ali pela Moca, Vila Prudente, ali por aquelas bandas ali, rapaz. O Ritmo do ATI estava lotado, viu, Paulo? Aqui, próximo aqui ao Mercadão. O bichão já estava dando ar da graça dele, viu, rapaz? Também só cresce lá para cima, né, Paulo? Cresce lá para cima e aqui para baixo já viu, né? Turma que sofre aqui, viu? E é dessa forma aí. Aqui também no Embu choveu bem, tá? E tem uma garoinha ainda hoje, viu, Paulo? Coisinha pouca, mas tá uma garoinha. Tá bem molhado aqui o solo, viu? Então é isso, PY2EXU, 2RZW. O pior é isso, né, Paulo? Durante a noite, tudo escuro. Não sabe o que vem voando por cima. Pipa que não é, viu, Paulo? Adiante. PY2 Romeo, Zulu, Whisky, Paulo, Embu das Artes. Mais alguém na frequência? Então a gente prossegue, né, Paulo? Eu acho que logo depois do acidente, deve ter tido alguns radioamadores lá que já começaram a se comunicar via rádio, né? Porque realmente a parte elétrica vai para o espaço, né? Cai um monte de poste, fios, acaba, né? Sem energia elétrica fica tudo no escuro, né, Paulo? Mas tem muitos radioamadores lá espalhados pelos Estados Unidos e provavelmente ali nesses 5 estados deve ter tido ali alguns radioamadores que já começaram a passar informação adiante e chamando aí o resgate, socorro, polícia, enfim, né? Todo aquele meio de campo para começar o rescaldo ali, ajuda, salvamento, né? E cães que eles levam, né, para farejar ali. Pessoas estão embaixo dos escombros, né, Paulo? Então, provavelmente os radioamadores atuaram também. Mas fica a notícia triste, né? A gente não gosta de ouvir essas notícias, porque mais de 100 pessoas, né, que morreram. E enquanto estiverem pegando lá colhendo ali os destroços, provavelmente encontra lá né, encontra alguns animais ou pessoas mesmo, né, que estão embaixo ali dos destroços, enfim. É lamentável, né? Mas Estados Unidos tem esse histórico, né, Paulo?
Quando não são os furacões, é um tufão, né? Coisa de louco. E faz parte aí do planeta, né? Tem lugares que é vulcão, tem lugares que você tem terremoto, outros você tem aí furacões, tufões, e o Brasil não tem nada disso, né? Em compensação, tem uns terremotos aí na política que é jogo duro, né, Paulo? Faz um estrago grande no planeta, né? Não, no Brasil. Faz um estrago grande aí no Brasil, né, Paulo? Tem alguns políticos aí que sacode o Brasil inteiro, né? Não é fácil. Mas vamos torcer, né? Pelo menos agora no final do ano, dezembro, Natal aí, que tenhamos um pouquinho mais de tranquilidade, né, Paulo? Apesar dos acontecimentos, né? Não bastasse aí a pandemia, né, ainda tem esses problemas aí do planeta, né, Paulo? Não é fácil. E também, onde teve muita chuva foi na Bahia e Minas, também aqui no Brasil teve problemas, hein? Estava vendo ontem que Minas Gerais e Bahia, inundações também, hein? Várias cidades inundadas e muita gente perdeu lá as casas, muita chuva, teve lá uma barragem lá que estourou também, inundou cidades, ixi. Bom, aqui deu tempo, aqui praticamente ninguém morreu, né? Que foi tendo, a água foi subindo, o pessoal vai saindo, né? E vai indo para os lugares mais altos, mas também tivemos aí problemas aqui no Brasil, hein? Especificamente Bahia e Minas Gerais. Problemas com as chuvas. E agora chega, né, Paulo? Agora chega o verão e chegam as chuvas, né? Aí que tá o X, né? Mas todo ano é isso, né? Não adianta que vão chegar chuvas, vamos ter enchentes, inundações, né, Paulo? Sempre vai ter um monte de carro que fica embaixo d'água e aquele prejuízo, né, para os amigos, enfim. Tá aí, né? A gente vê que não é só o Brasil que tem problemas, né? A gente vê que temos problemas aí no mundo inteiro. PY2, Romeo Zulu, Whisky. Eu também fico aqui na minha casa, hein, Paulo? Você tá seguro aí em Budas Artes? Eu tô seguro aqui também. Né? Pelo menos desses probleminhas a gente tá mais tranquilo, né, Paulo? PY2, Romeo Zulu, Whisky em Budas Artes. Positivo, Paulo, PY2EXU, Xingu, Uruguai. PY2RZW aqui retornando. De fato, né, Paulo? Também o Rio de Janeiro também, viu, Paulo? No Rio de Janeiro também teve lá uma parte lá que não foi bonito a coisa também, não, devido aí às chuvas, né, que caíram, né, Paulo? Também tem isso, né? Aqui nós temos aí vários problemas também, né? Que poderia ter resolvido, pode ser resolvido antes, mas a turma só lembra quando acontece, né, Paulo? E a única coisa que eu ainda procuro entender, viu, Paulo? Eu procuro entender que todos prometem coisa, né? Eu tenho esse plano, o outro tem outro plano, para, vamos supor, para servir a quem, né? Esses planos que eles fazem, né? É isso que eu queria saber. Que eu, na realidade, não tenho esse estudo para ter esse conhecimento, né? Que a turma diz que eu vou fazer tal benfeitoria e isso e mais aquilo outro, e depois de tudo isso, você não vê ninguém fazer nada, né? Então, eu não acredito muito, olha, não acredito no homem não, tá? A gente tem que ficar esperto, né? Porque senão a gente acaba caindo junto, né? Essa aí é a coisa.
O importante é não entrar lá, né, pô? Não entra lá porque não vai adiantar, não, hein? A turma vem dizer, não, eu vou entrar lá, se não fizer o que eu quero, eu saio fora. Sim, sai fora, agora precisa ver se consegue sair fora com esse espírito de vida, de fôlego, né? Que é um pouco difícil, viu, rapaz? A coisa tem que ser feita conforme a música, né? A dança tem que ser feita igual a música. Conforme a música, quer dizer. Que senão, sei lá eu, hein, rapaz. Eu não vejo nada de ninguém ajudar quem quer que seja, viu, rapaz? Cidadão quer ajudar o bolso dele, fim de papo, tá? E agora, trouxa daquele que acredita nessa turma aí, igual o Papai Noel, viu, gente? Papai Noel, cegonha. Não vem com essa não, viu? Eu não entro nessa, tá bom, Paulo? PY2EXU, PY2RZW, demais colega. Eu não entro nessa não, viu? Positivo. Y2 Romeo, Zulu, Whisky, Paulo, em Budas Artes. Mais alguém na frequência? Então a gente prossegue. Eu ainda acho o seguinte, que o Brasil é muito grande, hein, Paulo? Ninguém faz milagre, hein? Até o presidente aí, qualquer presidente, né? Você vê na Europa, né, Paulo? O Brasil tem tamanho, né? É um pouco menor, é lógico, mas cabe quantos países aqui dentro, né, Paulo? Só São Paulo, Rio de Janeiro, às vezes tem países que é do tamanho do Rio de Janeiro, do tamanho de São Paulo, e outros menores, né? Tem países lá que são um pontinho no mapa, né, Paulo? Pequenininho ali, então o Brasil é muito, muito grande. Quem sabe no futuro o próprio Brasil, né, fazer um plebiscito e divide o Brasil, né? Como já quiseram, né, separar aí Rio Grande do Sul, aí fica Santa Catarina outro país, Rio Grande do Sul outro, enfim, né? Aí vai ter um presidente ali, todo um sistema ali específico, né, para aquele local, né? Tem gente que não quer separar, né? Quer ficar com o Brasil inteiro aí, mas há quantos e quantos anos, né, Paulo? Ninguém dá conta, né? E o pior é o seguinte, quanto maior, mais fácil é de burlar as leis, né, Paulo? Por isso que vai dinheiro e não aparece, né? Investe, investe, investe e não aparece dinheiro, some, né? Tem as maracutaias, né, Paulo? Eu acho que uma das saídas, né, seria, né, dividir o Brasil, né? Aqui entre nós, né? Nós do Brasil, não vender para nenhum outro país, mas divide, né? Como já quiseram separar, quiseram ter ali um país separado, né? Eu acho que seria uma condição mais propícia, né? Já que ninguém dá conta, né? E fica esse monte de dinheiro indo embora, e não resolve, né, Paulo? Separa, né? Faz vários países aqui dentro e pronto. É ou não é? Não tem condições, né? Nenhum ser humano, né, presidente consegue cobrir e dar conta, né, de tudo isso. Quem sabe, né? Como tem aí a Argentina, a Bolívia, Paraguai, né, outros países, faz uma divisão aí do Brasil, né? Não sei, eu acho que, né, de repente, cada país aí isoladamente teria uma condição melhor de administração, né? Aí você pega a Europa, né? Você vê a Europa lá, né, o negócio é grande, um baita bloco, mas quantos países tem lá dentro, né, Paulo? E cada um administra o seu. E é duro também, hein? Pensa que cada um faz o melhor, que não faz, não. Você vai na Itália ali, o pessoal também não está satisfeito. Mas vai em Portugal, tá todo mundo reclamando lá
governo, do sistema, na Espanha, na Alemanha também, né? Na Alemanha que o negócio tá bravo, né? E saiu lá a tal da Merkel, né, a presidente, e agora também, né, o outro lá tá fazendo outras medidas, né, bem mais duras, né, com os alemães, enfim, lockdown, né, todas essas coisas da do vírus, né, então, regras mais rígidas de entrar, sair do país, então não adianta. Você vai na Europa, tá todo mundo reclamando, no Japão também, ninguém tá satisfeito lá com o governo, na China então nem se fala, né. A China é um monstro, é grande, né, muito, muito grande a China. Esse pessoal tá satisfeito, então, em todo o planeta você perguntar para qualquer um, ele não tá satisfeito lá com o governo, com a administração, né, Paulo. E o Brasil não é diferente, né. Mas, né, talvez, né, uma forma aí de administrar melhor, né, dividir o Brasil em partes, entre nós brasileiros, né, e cada estado aí que queira essa emancipação, né, teria toda uma modificação lá da legislação, né, uma constituição, um presidente, ou monarquia, né, colocar lá um rei, uma rainha, né, como tem na Inglaterra, né. Sei lá, né, aí tentar, né, minimizar o Brasil, porque o Brasil tá duro, né, Paulo, não engata, não adianta, né, é muito grande o Brasil, né, quem que dá jeito, né. E fora a corrupção, né, Paulo. Tem alguém de boa vontade, mas a corrupção mata, né, o dinheiro vai pelo ralo, né, Paulo, não é brincadeira. Bom, mais alguém na frequência? E eu sei que o nosso planeta tá indo, né, Paulo, com todos os problemas aí de pandemia e tufões, enchentes e tudo isso, a gente vai tocando o barco, né, Paulo. PY2 Romeo, Zulu, Whisky, adiante. Ok, Paulo. PY2EXU Xingu, Uruguai. PY2RZW aqui já na reta final, né? Hoje eu não tô aqui com o relógio aqui, rapaz. Mas tudo bem, hoje eu quis instalar. Ontem eu instalei, né? Instalei esse equipamento. Mas a hora que eu instalei e solicitei, você já não estava. Então é isso aí, mas tudo bem. Mas viu, Paulo, aí é o seguinte, viu? Nós vê aí tantos, rapaz, recebendo fortunas, né? E tem muitos aí que não tem nem o que comer, né? Esse aí o problema de tudo. A coisa deveria ser mais distribuída. Agora, eu não sei, Paulo, pelo meu pequeno conhecimento, é o seguinte, rapaz. Será que o país é nosso mesmo? Esse que é o problema, né? É tanto, sei lá, tanta mudança, muita gente vindo para cá, muita gente trabalhando para cá de fora, né? E muitos daqui de dentro mesmo negativo, né, pô? A gente vê aí que tem lugar aí que a gente não tem nem o que comer, né? Esse é o problema de tudo. Tem lugar que tem seca demais, né? Tem lugar que tem água demais, né? E é difícil, viu, Paulo? É muito. Eu acredito da seguinte forma, viu? Pelo homem mesmo em si, isso daqui não vai. É ilusão o cidadão falar que vai melhorar, viu? Porque a humanidade só cresce, né, pô? Você não vê a Índia também, né? O que tem de gente também passando fome, né? Sem nada também, né? Outro país, né? Você falou que muitos reclamam.
Você veja bem, né? Tem a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Tem outra que tem aquele baixinho lá tomando conta lá. As coisas dele lá, eu acho que talvez ninguém sabe, né? Porque não deixa de divulgar, né? Eles não deixam divulgar, né, Paulo? Mas você vê o país dele lá, eu não acredito que esteja com aquela bola toda como estavam dizendo na época, não, viu? Então são um país também bastante, não acredito que não seja país muito grande, né? Eu acredito que não. Mas olha, pelo homem você pode ficar sossegado que nós não vamos sair dessa, nós vamos dessa para pior, viu? Porque um quer engolir o outro, poxa. Se o cidadão está afim de lutar pela humanidade, pelo povo dele, né? Eu acho que poderia se unir tudo e vamos lutar então, né? Agora eu faço isso, o outro faz aquilo e no fim das contas, nossa, rapaz, como diz o outro, se salva quem puder, né? Esse é o problema de tudo, né, Paulo? Vamos fazer o quê, né? Você falou bem, é um país muito grande, né? E tem coisa que a turma fala, não, o presidente não está fazendo isso, não está fazendo aquilo. Precisa ver se aquilo que ele está fazendo lá está chegando até o povo, não está parando na metade do caminho, né? Que é o que a gente tem mais entendimento é isso, né? Que muita coisa que é para o povo não vai para o povo, né? Esse é o problema de tudo. Mas vamos fazer o quê, né? Como dizia o saudoso Otto, é a vida. E a vida é essa e vamos levar como ela nos apresenta, né? É isso aí. Mas tudo bem. Eu vou na minha lutinha. Se não dá para comer um pãozinho inteiro, como a metade. Se não dá para comer a metade, come só uma fatia, vai. Mas é aquilo, né? A pessoa tem que acostumar no tempo da fartura e também do tempo que não tem fartura também, né? Então a gente tem que, como diz o outro, né? Gastar como ganha, não vai querer gastar mais do que ganha, que aí o bicho pega, né, pô? Tudo bem. Bom, gente, bom dia para todos. Excelente terça-feira. Que Deus proteja o lar de todos, viu? Ficam com Deus e até amanhã. Obrigado por aturar essa pequenina. PY2EXU, PY2RZW. Eu vou ouvir um câmbio seu, depois já me ausento por aqui, tá bom, Paulo? Até amanhã, se Deus quiser. Ok. PY2 Romeo Zulu Whisky Paulo em Budas Artes. 3h53. E com relação aos comentários, é verdade, né, Paulo? Acho que a culpa veio lá de trás, hein? Quando Viadão estava aí no planeta, né? E a Eva pegou a maçã e mordeu. Então os culpados são lá de trás, hein? Se não fosse a Eva e o Adão, e a cobra, né? A cobra tá na história, né? A maçã também, né? A maçã tá na história. Tem a Eva, o Adão, a cobra, a maçã e o paraíso, né? Aí, ó. Quem mandou, né? Quem mandou o Adão morder a maçã? Esse é tudo um paraíso, olha lá. A culpa é deles, hein, Paulo? Não é do presidente, não é do planeta, né? Mas, né, estamos aí no planeta Terra, né? Com esses vulcões, terremotos, enchentes e tornados, né? Com tudo isso, estamos aí no planeta Terra e vivendo e tá bom, né? Tem que tocar o barco, né, Paulo?
comendo aí o que tem e vivendo da melhor forma possível, né. Eu não sou de reclamar muito não, né. O que tem tá de bom tamanho. Se um dia tem arroz, feijão, bife, uma salada, tomate tá bom, se outro dia pão com água tá bom também, eu não sou de muita história, viu, Paulo, e de muito luxo. Ih, eu toco o barco de qualquer jeito, hein. Comigo não tem segredo, né. Tem gente que tá sempre chorando, né, você já percebeu, né. Tem gente que só sabe reclamar da vida, né, Paulo. Pô, né, dá uma olhada o que acontece aí no resto do planeta, né, Paulo. Tem um rapaz que é palestrante, ele não tem as 2 pernas e não tem os 2 braços, hein, Paulo. Teve lá alguns problemas de nascença aí, é só o tronco, né, o tronco e a cabeça. E esse rapaz, Paulo, ele dá aula de motivação, né, então ele vai em empresas e vai em várias né, comércio, empresa, lugares grandes, né, vem em auditórios e dá uma palestra motivacional. Aí você pensa, Paulo, pô, né, ele não tem 2 pernas, não tem 2 braços, né, e o cara é muito inteligente, tá sempre lendo, sempre no computador, né, motiva as pessoas a continuarem, né, vivendo, tendo, né, um objetivo na vida. E esse cara, se você prestar atenção, ele seria o ser humano mais, triste, né, poder estar numa condição de ficar chorando e reclamando da vida e não tá, né, Paulo. Então por que, né, nós que temos aí 2 pernas, 2 braços, né, podemos trabalhar, temos aí cabeça para pensar, né, não vai à luta, né, Paulo, e deixa de reclamar, né. Então, grande parte aí do problema da humanidade são pessoas que não estão satisfeitas com o seu dia a dia, né, Paulo, com a sua casa, com a sua família, e reclama de tudo, né. E você reclama do governo, reclama da casa, do sol, da água, da chuva, do frio, só reclama, né. É, mas a gente tem que tocar o barco, né, deixar de reclamar e viver, né, Paulo. Tocar a vida aí com otimismo, com garra, com fé, né, aí sim, acho que é o ideal, né, Paulo. Ah, o planeta não muda, não adianta, né. Vai continuar tendo aí, os ventos, e furacões, e tsunamis, né, o planeta continua do mesmo jeito. O problema são as pessoas que estão em cima do planeta, né, Paulo. Esses são problemáticos, né, e arranja guerra, e joga bomba atômica aqui e ali, o planeta tá bom, né, com tudo isso o planeta tá girando, né, continua aí no espaço, não tem nenhuma cordinha segurando, né, tá livre e solto. Mas o ser humano arranja problema, né, pra ele mesmo, né. Ser humano é pedra do próprio sapato, né, fazer o quê, né, Paulo. Bom, grande abraço, bom batente e até mais, tá bom, Paulo? Tudo de bom. PY2 Romeo, Zulu, Whisky. Ok, Paulo, PY2EXU Xingu Uruguai, PY2RZW. Isso aí nos traz aí o nosso saudoso Tony, né? Que ele não se alimentava com a sua própria mão, né? E ele era um excelente telegrafista e nunca chegou por lá e ele reclamando, né? E pelo que dizia os pais deles, né? A mãe também era o que mais dizia, que você veja bem, ele tinha tinha dores, né? E chegava os alunos, ele nunca demonstrava, né? O que ele estava sentindo, né? E muitos radioamadores aí que passaram pela aula dele de telegrafia, nunca viu aquele homem reclamar aí da vida, né? Por isso que eu digo, gente, a gente muitas vezes reclamamos, mas se nós formos olhar para trás, a coisa é bem difícil, viu, gente? É bem difícil. E como você reportou, né? Somente aí o tronco, tudo. Você não vê também aquela moça que escreve também, dirige somente com os pés, né? Não tem os braços, né? E está sempre sorrindo, né?
sempre alegre. Poxa, isso é uma escola para aqueles que têm seus pés, seus braços, tudo. E tem muitos que usam isso daí para fazer maldade somente, né? Querer pegar as coisas alheias, né? Tem tudo isso também, né? Será que ele não poderia ver isso? Mas é difícil, de vez de reclamar, né? Dos outros. E você falou aí da... a turma põe culpa na maçã, mas não era maçã, não. Era a árvore da vida mesmo, viu, pô? E essa árvore da vida não traz aí a ganância, não trazia aí como eu poderia dizer, rapaz, que agora me fugiu tudo, malícia, né? Não trazia nada disso, né? Depois que foram lá mexer com o fruto da água da árvore da vida, deu isso daí, né? Eu fico pensando aqui, né? Tem uma taça, né? Um troféu que ninguém vai ganhar dele, viu? Que é o Caim, né? Que foi o primeiro homicida que entrou também. Então, já que nós estamos comentando sobre isso, eu falei, esse ganhou o troféu, viu? Porque foi o primeiro homicida, né? Então é tudo isso daí, né? E a cobra é outra coisa também que nos traz aí a seguinte forma: não devemos ir atrás da conversa dos outros, né? Mesma coisa ela, né? Foi atrás da conversa lá do Lúcifer, quebrou a cara, viu? Acredito que ela tinha perna, né? Que andava, porque depois a maldição dela era pegar o pó da terra, né? Raçar seu ventre sobre o pó da terra, né? Então eu acredito que eles tinham perna, andava muito bem, né? Agora tem que andar arrastando. Só um minuto. Conversa deu lugar ao outro, caiu. Aí o bicho pegou, né, Paulo? Bom, tudo bem. Ficam com Deus. Tudo de bom aí a vocês. Até amanhã. Tchau. Positivo. PY2 Romeo, Zulu, Whisky. Bom batente, cuidado. Pista molhada, hein, Paulo? Vai na boa e volta na boa. Hoje com essa chuvinha miúda aí. Tá chovendo aqui também, hein? Imagens aí do aeroporto. Avenida toda molhada, aquela chuvinha mole. Essa chuva vai longe, hein? Bom, Paulo tá saindo e a gente prossegue. 4h03. PY2 Romeo Zulu Whisky em Budas Artes. Já despedido, oportunidade aos amigos com um bom dia. Now, one of the things that you'll notice is the amount of noise this receiver produces. Even with strong signals, there is still a lot of white noise coming from the speaker mixed with the audio. The terrible electronic clicking sounds from the speaker when any button is pressed is also super annoying. Mexico 0 Delta Queen Whiskey. Now, I'm not entirely sure why he didn't respond to me. Maybe it was because I used Queen instead of Quebec when calling my call sign in the phonetic alphabet. Or maybe it was because of this. Yep,
That's the sound of LSB transmission from this radio. Now, I've tested this with both the internal microphone and the external microphone. I've also adjusted the TX gain setting, which alters the mic gain to various settings without making any difference to the audio quality. It also appears that this radio transmits a solid carrier on sideband, and with the use of the noise gate feature, you can get it to not transmit in between words, but still it's almost unintelligible and sounds pretty disgusting on air. Now, FM also sounds just as harsh. Testing FM. Testing FM. Testing FM. 1, 2, 3, 4, 5. Another feature, which is probably not by design, is that you can rotate the microphone plug with the VFO knob. Not entirely sure what the manufacturers were thinking when combining the VFO knob with the supplied mic, but it works better without the knob attached. So before I end this video on this utter diabolical product, let's take a look inside to see how well it's actually built. So there are 3 PCB boards: the main board, the display board, and the push button board. To be fair, the main board itself looks like it was built pretty well, with only one component that I noticed, a relay, which wasn't soldered flat to the board, but I don't think that this would make too much of a difference to performance and wouldn't be the cause of all these experienced issues. Obviously, there is some kind of issue with this radio, whether it's by design or by wrong components used or just built incorrectly. Another issue which I did not show on the video was that sometimes when powering on, you get a loud feedback squeal from the speaker, which appears to be feeding back from the onboard microphone. The only good thing about this radio is that it comes with a 3500 mAh lithium-ion battery, although it's not secured properly within the case and rattles around. In my opinion, this is a massive hazard, and if you are lucky enough to have a working radio of this type, then please make sure that your battery is properly secured. One last thing to mention is that I'm not even going to link to the supplier where I got this from, purely because the supplier realized this product was so bad and removed it from sale from their website. Now, if you have one of these radios and have experienced the same issues as me, then please let me know down in the comments below. I'd also like to point out that this is pretty much a clone of the popular QRP radio, the USDX radio, which some of you may know is a modification project for the QCX-CW radio. The original USDX project adds SSB capability and not just CW. Now, talking of CW, I would say this radio would be okay for CW, and it even has a CW decoder built in, although in my experience, this doesn't work too well in this particular version. So if you want a nice QRP SSB radio, don't buy this one. Research and look for the original USDX project. Anyway, guys, there you go. Make up your own mind, but my mind is set. This radio is just not worth the money. Until the next video, stay safe, take care, thanks for watching, and I'll see you in the next one. Você já me conhece, mas e a... Hi and welcome back to another Tech Minds video. In this video, we're going to be taking a look at the Hermes Lite 2, which is an SDR transceiver. Now, what makes this so interesting is that the designers have used a cable modem IC, which has a 12-bit ADC and DAC features. Now, it also has an integrated low noise amplifier. So why is this so special? Well, it all comes down to cost. As this IC, the AD9866, is a commodity part, which is likely found in your home cable modems, it brings the cost down drastically. This project is also open source, so anyone can go ahead and build this or make their own contributions towards the project. Now, the built Hermes Lite 2 covers from 0.1 MHz all the way up to 38 MHz, which is the entire shortwave HF bands. What's also nice is that this SDR can transmit.
Not only does it have low power output, it also incorporates a built-in 5 watts amplifier, which can be used for QRP operations. Now, of course, you can connect an external amplifier if you require more power. Now, James N2ADR, a ham radio operator, designed a filter add-on board which fits nicely into the Hermes Light 2 case. Exclusivo, tá vendo aqui, ó? Você não fica aí batendo papo, né? Deixa esse segmento justamente para essa finalidade, ok? As saídas dos repetidores é mais 1600 kHz. Tá bom? Diferente, né? Cada faixa tem uma diferença de faixa maior ou menor. Aqui no caso já é 1600 kHz. Aqui em 2 metros, você tem uma diferença aí nessas entradas e saídas de repetidores de 600 kHz. Tá? Já para 220 MHz vai para 1600 kHz, ok? Bom, próximo segmento. 223,4 a 223,52. Tem mais possibilidades, está vazio, tá vendo? Ó? SSB, AM, modos digitais e mais modos, não pode, está tudo em branco. Tá? Onde tem o X é que pode fazer, né? Então, repetindo, CW, FM e DV. Tá? Na última coluna, nas aplicações, vazio. Tá? Ou seja, né, qualquer uma dessas 3 modalidades, livre, tá bom? A faixa está aqui tranquila, né? O segmento aqui não tem destinação. Então, qualquer uma dessas 3 possibilidades, você pode usar aí tranquilamente. Próximo segmento, 223,52 a 223,64 MHz. Pode fazer CW, SSB, AM, FM, DV, modos digitais e demais modos permitidos. Aplicação, daqui, ó. Última coluna, ACDS. Nós vamos ver mais para frente aí, na tabela, todas essas nomenclaturas, ok? Próximo segmento, 223,64 a 223,7 MHz. Você faz CW, SSB, AM, FM, DV, modos digitais, demais modos permitidos. Aqui, ó, última coluna, tem destinação, né? ACDS, links e controles auxiliares de repetidoras. Você está vendo aqui que essa última coluna já te dá aqui o referencial, tá vendo? Já dessas 7 possibilidades de modos de operação, mas tem a destinação desse segmento, ok? ACDS, links e controles auxiliares de repetidoras. Tranquilo? Próximo segmento. 223,7 a 223,75 MHz. Você faz CW, faz FM, DV e modos digitais. Agora são 4h15. E hoje, vendo a faixa de 1,3 metro, ou 220 MHz, ok? Está entre aqui os 2 metros e 70 centímetros. Né? Poucos radioamadores usam ou tem algum equipamento para 220 MHz, mas tem a opção, né? A faixa é interessante. E a gente fala aí dos modos de operações, da segmentação da faixa, ok? E tudo mais. É o chamado plano de faixas, para quem não conhece. Cada dia eu falo aí de uma faixa, de uma banda diferente, ou passa um tempo eu reciclo, né? É que nem pizzaria, eu sempre falo, né? Rodada alto-falante é que nem rodízio, né? Tá sempre passando lá um prato diferente, ou você vai escolher lá um negócio diferente para comer, né?
E é a mesma coisa, a gente vai fazendo um rodízio de assuntos. Mais aula de telegrafia e fala do comandante de rodadas e legislação, né, e vamos tocando o barco. Falando em tocar o barco, janeiro começa mais uma turma de telegrafia, ok? Quem pretende fazer classe B, vai se preparando. As aulas começam no dia 3, segunda-feira. Tá bom? Janeiro, dia 3, segunda-feira, aguardamos os amigos. São 4 horas e 15 minutos e às 5 horas começa mais uma aula de CW, ok? Quem faz com a gente, boa sorte. Acabando o curso, né? Final de dezembro a gente termina e janeiro começa outro. Aqui é não stop, né? Acaba um curso, começa outro, acaba o outro, vem outro, enfim. Para quem não sabe, a rodada alto-falante já existe há mais de 21 anos, ok? Começou no interior, em agosto de 2000, ficamos lá uns 8 anos e retornamos para São Paulo, ok? Então, para onde iremos, né, no futuro eu não sei, mas eu pretendo ir para um lugar bem alto, né, pertinho de São Paulo, não muito longe não, para fazer a rodada, ok? Ó, lá no interior eu estava a mais de 1.100 metros. Né, foi o melhor lugar, apesar que eu estava a mais de 100 quilômetros, mas fazia a rodada com uma YAG 11 elementos. Polarização vertical, né, dava aí para bater papo com os amigos, enfim, então, se eu for para algum lugar aí, no interior, no máximo uns 100 quilômetros. Né, e de preferência mais alto do que eu estava lá no interior. Eu estava um pouco mais de 1.100, vamos lá para uns 1.500, 1.700, enfim, né? Vamos procurar um lugar bem altinho e caprichar nas antenas. Vamos ver, né? No futuro, a gente resolve para onde vai. 4 horas e 17 minutos. Oportunidade com um bom dia. We'll adjust the ratio of the spectrum and waterfall shown on screen. So this will allow you to choose the size of the FFT to a smaller size if you prefer a larger waterfall, and vice versa. WTF delay changes the actual speed of the waterfall. I prefer mine quite fast, but with this setting, you may adjust this to your liking. The WTF gain setting allows you to make signals more prominent on the waterfall, especially if they are weak signals. Now, careful not to turn this up too high, otherwise it'll look a complete mess. The FFT fill option, which can be enabled or disabled, allows the user to have the FFT fill frequency. Another feature of the Malachite SDR is RDS decoding while in FM stereo mode on the broadcast band. Now, I had limited success with this as it didn't appear to work on all stations. Now, as mentioned before, the Malachite SDR has a built-in CW decoder, but in my opinion, it's actually quite fiddly to get working. Just make sure that you've set the filter bandwidth quite narrow and put the minimum SNR to around 25. But this will depend on how strong the CW signal is that you're trying to decode. Now, the fully activated firmware states that it opens up reception all the way up to 2 GHz, but does it really? In this test, I used my Adam Pluto and SDR console to transmit an upper sideband signal and recorded the Malachite receiving it. Testing 1, 2, 3, 4, 5. Testing 1, 2, 3, 4, 5. Testing 1, 2, 1, 2, 1, 2. Testing 1, 2, 3, 4, 5. We are 1.5 gigahertz, and you can see that the Malachite DSP SDR is actually slightly off frequency. Now, another cool feature of the Malachite SDR is the ability to control it from your PC. Now, here we can see HD SDR running on my computer with it perfectly in sync with the Malachite SDR. Now, this is possible through just using a single USB cable. The SDR can be cat controlled using the Kenwood cat protocol, and couple this with the IQ stream from the SDR and fed into HD SDR,
you can use your computer to tune and listen. Now, this is all possible because the Malachite SDR exposes a COM port and audio IQ stream to the computer when it's plugged in via USB. You'll notice here that there are two audio interfaces. One contains the demodulated audio from the SDR, so you can record it if you like, and the other is an IQ stream. Now, a feature of HDSDR is the ability to take its audio source from an actual audio source. So using OmniRig configured in HDSDR, we're then able to control the Malachite's SDR frequency and modes. Now, while I've been compiling and creating this video over the past week, a new firmware version has just been released, version 1.10. Now, most of the new key features are actually cosmetic, changing how some of the buttons work and integrating some features into just one button, such as the rotary encoder direction. But there are two main features which I would like to point out. Now, the first being an option to now swap the IQ stream output. This is because some of the Chinese clones merged the IQ together and it wasn't actually usable, but this new feature sorts that out. The other feature I will mention is the ability to suppress a visual DC spike that you may see in the middle of the screen. Now, I have two of these units, both from Banggood.com, and neither of them experience this issue. But if you do have a DC spike right in the middle of the display, then you can use this feature to counteract it. Well, there we go, guys. That's an in-depth look at the fully activated firmware for the Malachite SDR. Now, if you own one of these devices, which is running the test demo firmware, then it will cost you $50 to upgrade the firmware. Now, the test firmware itself is actually feature-rich, and I covered that in a previous video. But if you've seen any features in this video which you do not have, then you will need to upgrade. Luckily, though, it is just a one-off fee. Now, just to point out, the reason for the cost of the firmware upgrade is that the Malachite SDR is actually open source, but for hardware only, meaning that anyone can take the design and build it themselves, even mass produce it. However, the true functioning firmware is not open source and is copyrighted by the developers. Now, this is why when you receive your cheap Malachite SDR, that it only comes with demo firmware. Now, this also ensures that the original developers of this hardware and firmware actually get paid for all their hard work. Anyway, guys, there we go. I hope you enjoyed the video. Until the next video, stay safe, take care, thanks for watching, and I'll see you in the next one. 박수고. 네, 이번엔 내 자, 이렇게 주는 하지 않을 대신에. 저 분위기장님이 오셨는지 깜짝 놀랐네. I'm not even going to try that. 그래. Real tone as compared to fake tone. Globe Pacer, 11 band. This is broken. I have to. PY2EXU, adiante. Keeping. Sure is heavy. I hope it doesn't have a bunch of rotten batteries in it.
18 transistors? Geez, what do you need 18 transistors for? That's pretty heavy duty. So the Transoceanics had this, the Zeniths had this. When map is pulled to the maximum, recline it backwards. Thanks for the instructions. Why not just rip it out of the radio like I did? Ooh, look at that. And it's got a schematic in there and the batteries. That is cool. Germanium flavored extravaganza. Well, that's a change from what we've been seeing lately. Pretty nice. Okay, so look at how the output transistors are mounted to the transformer there. Lots of these big package germanium transistors, these guys right here. A lot of those, or those 2SA72 or something. A última coluna te dá uso aqui, ó, ACDS e IVG. Tá bom? Duas possibilidades aqui na última coluna. Partindo aí para o próximo segmento. 223,75 a 223,85 MHz. Você faz CW, SSB, AM, FM, DV, modos digitais, demais modos permitidos. Na última coluna, vazio. Você não tem nenhuma destinação do segmento, então qualquer uma dessas 7 possibilidades que eu li agora, você pode usar, ok? Sem problemas. E no último segmento, 123,85 a 225 MHz, você faz FM e DV, tá bom? Frequência modulada e digital voice. Saída de repetidoras, olha lá, última coluna, destinação do segmento, exclusivo, saída de repetidores, cuja entrada menos 1.600 kHz. Tá, lá atrás será mais 1.600 kHz, tá, e aqui é menos 1.600 kHz. Tá. Esse é o último segmento da banda de 1,3 metro, ok? Depois você dá uma olhada nessa legislação, analisa e boa sorte. Ô, Rafael, um grande abraço, hein? Tudo de bom? Tô vendo aqui. Bom, 4h29. 4h29, para quem está acordando agora. Muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 14. Rodada alto-falante, planeta Terra, ok? Por enquanto. Lembrando os amigos que agora, final de dezembro, acaba aí a nossa aula de telegrafia, ok? E uma dica, o pessoal já vai fazendo inscrição para as provas, tranquilo? E outra coisa, onde abrir classe B, você pode fazer inscrição. Tá? Abriu no Rio Grande do Norte, Minas, Rio de Janeiro, Amazonas, Rio Grande do Sul, em qualquer lugar aí do país, qualquer estado, abrir inscrição classe B, pode fazer inscrição e boa sorte. Tá? Se você não passar de primeira, sempre tem um 5%, um pouco a mais ali que não passa de primeira. Geralmente o pessoal que às vezes está corrido, batente, né? Perde uma aula, perde outra, faz a reposição, mas meio ali por cima, né? Então pode acontecer. Tá? No caso, dá mais uma estudada, marca outra prova e você passa. Tá? Não tem nenhum problema se não passar de primeira. Passa de segunda, de terceira, não
Não tem enrosco. Tá bom? Boa sorte. E lembrando que janeiro, dia 3, segunda-feira, começa mais um curso. 4 meses de aulas, 6 turmas e boa sorte. Aulas às 5 horas da manhã e às 5 horas da tarde. Quem não puder fazer com a gente, faz com a nossa playlist. É o curso completo de telegrafia, 50 videoaulas lá no nosso canal. Entrou no YouTube, vai no nosso canal, Rodada Alto-falante, que tem uma relação lá de vídeos, mais de 2.000 de cursos, como videoaulas do curso Comandante de Rodada, curso de legislação, curso de telegrafia, ok? Então, boa sorte e vamos em frente. 4 horas 31 minutos. Oportunidade com bom dia. I hear something. What is rattling around in here? Okay, this is what fell out. I was hoping it'd be a transistor. So there's a external amp plug that if that was jacked up, it would disconnect point A, which is probably somewhere up here. It would disconnect the radio from the audio amp. And I see that. It's time to stick something in there. I always enjoy sticking a screwdriver in my hole on a Sunday afternoon. Well, we definitely have activity. The airplane confirms that. Okay, I just noticed this transistor is burning hot, like thermal runaway burning hot right now. Germanium transistors have to be kept almost cold. They do not like heat. Is this warm? This is a 500. Yes, it is slightly warm, 500 at 15. And I've noticed that in these radios that these capacitors actually do need to be reformed, if you can believe that. That 500 is right there. So if that was leaky and it was pulling that B plus down through that 220, I don't think that would matter, would it? If that was low, would that cause the bias to increase? I don't know. I'd have to look at this for a minute. Anyway, the way to reform them is just to let them get a little warm and then, but that's not the culprit of our dead radio because we got static from the volume control and we got noise when we stick the screwdriver in the hole here. Well, that was interesting. Looks like it's cranking right along about 200 milliamps, and see it's going up as it gets hotter. See that? Oh yeah, thermal runaway. Now it's real easy to just say, oh, well, the transistors, the old germanium transistors are gone leaky and shorted. But honestly, how many of these radios do you see me work on this channel, and how often do I replace these germanium transistors for doing what this is doing? So we have to make sure that the biasing is right, and that could be a capacitor, a cracked solder joint, a resistor, a leaky transistor, but we don't want to just say, oh, those are bad, because I hardly ever see those power output germaniums bad. It's weird that one of them is getting hotter than the other, but they both are getting warm.
Okay, Pretty Poison, Catch Me, I'm Falling. Let's see, let's make this an endless loop. There we go. We have the phone isolated via a 1 microfarad capacitor. And I am going to power this on 6 volts versus 9, which a current draw is still excessive. Now let's see if we get anything besides these airplanes, which are so like I said from the beginning, the audio amp is definitely working. We'll go up to 9 volts here. All right. Well, it's weird. It just like the bias overcomes the ability of the audio to work when you go up. Let's see what happens if we go to 3 volts. Yeah, it's working on 3 volts. The efficiency of this damn thing is almost like 0. I mean, it's actually acting like a Class A amplifier almost. I mean, it should. What it should do is it should be sitting down at about 20 milliamps, and it should swing up to 180 on the peaks of the music. So yeah, we definitely got issues with the amp, but we also got an issue with the front end. Why is there no, this thing is plagued with problems. Well, someone else has been in here because this ground strap is cut off here. So that's not a good thing. This one is still attached. All right, well, we know we're getting audio from point A, right, which is right here, through the amp, through the volume control, through this external amp connector. That's working, obviously, because where I was feeding it in was up here. Bom, vamos para mais uma aula. Nosso curso Comandante de Rodada. E hoje, falando dos temas e assuntos que você pode trazer numa rodada, ok? Além dos assuntos que vão surgindo naturalmente. O regular fala que comprou um rádio novo, ou que está usando uma modalidade diferente, enfim. Então, totalmente aí livre, né, para você escolher assuntos, ou a própria rodada acaba chegando num determinado assunto. Tá, a primeira condição, né, para desenvolver assuntos numa rodada é justamente você já ter alguma coisa em mente para trazer no dia a dia. Então, eu te dou exemplo da nossa rodada alto-falante. Já tem alguns temas que eu trago aí diariamente, né, são temas pré-estabelecidos, eles têm uma continuidade, ok? Como, por exemplo, temas específicos. São os cursos, né, e aulas que eu trago aí para os amigos. Então, curso de legislação, né, você tem uma sequência na própria lei, ok? Então, a base está pronta, né? A própria legislação te dá elementos para você fazer a leitura, explorar o assunto, trazer, né, exemplos, aqueles artigos que você está lendo, tranquilo? Se for, por exemplo, o curso de CW, outro, né, já tem elementos pré-definidos, né, você vai trabalhar as letras do alfabeto, você vai trabalhar os números, você vai trabalhar em cima de texto, ditado, né, de velocidade, o time, né, para chegar na prova naquela condição de velocidade pré-estabelecida pela Anatel, ok? São 125 caracteres em 5 minutos. Se você faz, por exemplo,
como nosso curso, né, comandante de rodada, vai ter elementos para falar sobre o curso e aí por diante. Tá? Então, você pode ter temas específicos, são temas já pré-estabelecidos, né, que o próprio radioamadorismo acaba cobrando, né, necessários aí, né, e temas aí diversos que a própria rodada, durante o bate-papo, vai trazendo e surgindo. Né? Um fala de antena, outro fala do cabo, outro fala dos rádios, equipamentos. Tá? Não tem limite. Né? O limite existe, que são assuntos que são proibidos, que eu chamo, né? Então, assuntos proibidos numa rodada, política, futebol, religião. Né? Isso eu comentei no curso passado, né, que você tem alguns limites, né, por conta aí de serem assuntos Mais uma polêmicos, aula de tele, né, acabam trazendo uma certa condição de extremismo na frequência, porque cada um vai ter um ponto de vista, né, às vezes gera discussão, gera desentendimento, enfim. Então, assuntos polêmicos você deixa de fora. Agora, como temas principais, tem uma série limitada de temas e assuntos que você pode trazer no dia a dia, ok? Então, compete ao comandante da rodada, né, trazer esses elementos ou iniciar algum assunto, né, puxar um assunto, né, num bate-papo ali surge, né, um elemento, vai te dar essa dica, essa brecha para você explorar esse assunto, ok? Até de esporte, alguém fala de bicicleta, alguém fala de avião, fala de satélite, enfim, da ISS, tem 1000 possibilidades. Eu diria que esse leque é infinito. Né? São muitas possibilidades, né, dentro daquilo que você acha sensato, correto, e lembrando os limites, né? Os limites, como eu falei, né? Assuntos polêmicos, né? E coisas que você sabe que não é legal, né? Porque tem uma esposa de amigo ouvindo, tem uma criança, né? Tem aí o filho, uma filha de um radioamador. Então você tem uma certa responsabilidade. Tá? Vai lembrar que você responde civil e criminalmente, né? Por tudo que está rolando na frequência, né? Como você está falando abertamente numa frequência, tá? Você como radioamador, né, tem seus limites. Né? Toda vez que você passa esse limite, né, os radioamadores podem te cobrar, a Anatel pode te cobrar, ok? Você pode ter alguma denúncia na Anatel, né, por conta dos excessos que você pratica. Né? Então, termos chulos, palavrões, racismo, por exemplo, preconceito, né? Então, são coisas que você precisa tomar cuidado. Né? Porque, além da legislação do radioamadorismo, você tem o Código Penal que está valendo, né? Isso tudo está em total ação aí em todo o território nacional, ok? Então, não é porque você está numa frequência, né, que você tem total liberdade para falar o que quer, não tem. Você tem os seus limites, aí você precisa tomar um certo cuidado. Por exemplo, né, quando nós estudamos sanções em legislação, a gente viu, né, que a Anatel pode, né, aplicar sanções em diversos níveis de hierarquia, né, desde uma sanção branda, né, uma notificação, né, que não vai te trazer multa, não vai trazer impedimento de continuar falando no rádio, não vai trazer aquele elemento que é o máximo, né, a caducidade, onde você perde o direito da licença, do CUER, do indicativo, né, cessam as transmissões, né, fora sanções como multa, como processo crime, enfim. Então, você reconhece, né, que tem tudo isso, né, que você tem que respeitar, né, senão você responde por excessos, né, e passa por esses assuntos que eu falei. Né, tomar cuidado aí com preconceito, com racismo, né, e sempre explorar elementos positivos no bate-papo, ok? Tem muitos, né? Tem uma infinidade de temas e assuntos que você explora. Então, sobre o papo hoje de elementos, modos, assuntos, temas que você pode trazer numa rodada, né? Só toma cuidado com esse que eu acabei de mencionar. Porque você responde. Né? A tua responsabilidade vai, né, até onde começa o direito de um outro amigo, de um outro radioamador. Então, você tem que ter uma certa consciência. Tranquilo? Na escolha dos assuntos, tem que ter educação também, né, para deixar que todos falem, né, dar oportunidade a todos. A gente já falou dessa regra numa rodada, ok? Ele tem que ter uma certa
um certo controle, né, de todos que estão na rodada, todos têm que falar, né, se alguém se excede, você tem que dar uma segurada, né, na boa, com educação, para o amigo também deixar espaço para quem quer falar na rodada, ok? Então, e tudo de forma muito ali tranquila, né? Você, como comandante, não pode se exceder, não pode, de repente, gritar ou xingar alguém, né? Ou perder aí o controle, né? Querer brigar, sabe? Tudo isso é autocontrole, né? Autocontrole dos seus modos ali na frequência, como condutor de uma rodada, né? Alguém que está dirigindo, alguém que está direcionando assuntos, né? Então, aí fica aquela pergunta, né? Você está preparado para ser um comandante de rodada? Ponto de interrogação. Você mesmo decide, fala, bom, eu analisando, eu sou um pouco estourado, eu sou um pouco nervoso, eu tenho pavio curto, então, igual a não estou preparado, né? Eu não sirvo para ser um comandante de rodada, porque eu tenho, né, infelizmente, né, esses pré-requisitos, né? Extremista, sou racista, sou preconceituoso, pavio curto, brigo, estouro, xingo. Então, segura a onda, né? Quem sabe no futuro aí, né, você tenha um autocontrole maior, você consiga fazer o meio de campo, né, que é o controle de uma rodada, ok? Então, tudo isso, né, são pré-requisitos, né, para um bom comando, né, e a escolha dos assuntos, né, você respeita também, né, o pessoal que chega e traz lá um tema, um assunto, comenta, né, de um evento, né, você vai em cima desse comentário e destrincha todo o papo, o pessoal vai chegando, vai falando sobre o assunto, tranquilo? Então, em temas, né, de uma rodada, você tem 1000 formas, né, de explorar vários temas e, ao mesmo tempo, né, o cuidado aí para não extrapolar, né, esses limites que eu estava te dizendo, né, da educação, do respeito, né, não desrespeitando nenhum radioamador, né, seja o novato, seja o veterano com mais de 30, 40, 50 anos de rádio, né, você tem que ter uma conduta ali de equilíbrio, né, de respeito a todos. Tá bom? Então, hoje, né, vai ser um tema mais específico, né, um tema mais restrito até, né, que são os temas de uma rodada, né? Você vai conduzindo, ele pode surgir naturalmente e você puxa, né, um determinado assunto e o pessoal vai nesse assunto, ok? Ou muda durante a rodada, né, o tema, vem outro, surge lá uma outra pergunta de uma outra área, né, você está falando de um assunto de antena, e chega um amigo falando que o rádio está muito caro, que subiu muito, que o dólar está um absurdo, que para comprar o rádio novo hoje está difícil, né? Isso vai naturalmente acontecendo na rodada, ok? Então, compete a você não ser extremista, né, e saber levar, conduzir nessa condição natural de uma rodada, ok? Agora são 4h49, 4h49, e em 10 minutos começa a nossa aula de telegrafia, ok? Quem faz com a gente aí na rodada alto-falante, daqui a 10 minutos a gente começa a aula, vai se preparando, amigos deficientes visuais também, vão se preparando e já a gente retorna exatamente às 5 horas começa a aula, ok? Oportunidade aos amigos com um bom dia.
concorra a 10. Lentili 1103, call departure 120, decimal 45. Departure 12045, Lentili 1103, bom dia. Bom dia, bom voo. Obrigado. Hi all, I just wanted to show you my Yaesu FT-DX101D and what a sensational radio it is. Excuse me, the repeater going off there. I originally had an ICOM 7300 and was looking to upgrade the 7300, as everyone knows, is an awesome radio, but I was just looking for a little bit more. And what I had here was a lot of QRM. There was 80 meters was very noisy, as most people probably would detest in the burbs, so to speak. But even out in the sticks, as we say here in Australia, out in the bush, it can be a very noisy band. So after talking to a couple of people about what radio to get next, and of course how much money is all this going to cost me, I was advised to wait for the release of this radio. The ICOM 7610 had already been out for a good year, 18 months at least, probably even 2 years when I think about it now. It had really good reviews, but it also had screen burn issues as well that I believe that now ICOM are fixed. Like the 7610, you can't fault it. Software wise, the 7300 was a good introduction to ICOM's software system. Being SDR radios, they are always menu driven, and a lot of people don't like that. They like the more easier to use radios, which is fair enough, because sometimes they are, and sometimes these radios can get a little bit too busy, and you have to be virtually a NASA engineer to get them to work. And I'll just turn this down because somebody's doing the infamous ka-chunk on the repeater, because obviously they've got nothing better to do. Okay, so getting back to this radio, what made me buy it? So at the time, a good friend of mine, it was a ham radio operator, just said, yeah, just wait for the Yaesus to come out. Don't be a beta tester. Just wait a little while. So I waited patiently. I knew it was coming out. I probably had this radio now for a good 2+ years. And all I can say is it is nothing short of fantastic. I'll show you quickly. We've got the news on at the moment. I'll just give you an idea, and you can even see it now on the band. I just took in my frequency a bit there. Okay, so this is the WA News. And as you can see, either side of the band. Now I'm running, as you can see in previous videos, I'm just running a Bushcom BBA dipole. That's resonant to 1:30. And that's all that's running on this radio at the moment. It does have 3 antenna ports, but as you know, in my previous videos, I have got the tower up and just waiting for some time to connect everything up
and get those beams working on the rotatable dipole. So this is 80 meters this morning. It is 7:27 in the morning, and I'll just give you an idea of how sensational this radio is on 80 meters. And look, I live in the suburbs, as you can see in my previous videos. I live in a normal suburban backyard over here in Western Australia. I've got solar panels. I've got power lines over the back from me. Luckily, I don't have power lines out the front. I've got underground power. Maybe that's sort of a saving feature because I live opposite a park, so I don't, have houses or anything over the road from me. I've got pool pumps. I've got switch mode power supplies and everything else that people deal with on a daily basis. My location is no different to anyone else's, but I'll just show you how good this radio is on 80 meters. So this is my signal report, so to speak. When I go off, I'll just go off. That is what I normally get on 80 meters, not even S1. I get that all the time, apart from when there's a bit of QRN, QSB on the bands, but that's it, less than S1. This radio is nothing short of sensational, and that's why I bought this radio. When it hit #1 in the Sherwood report, I waited a couple of more months just to see people's feedback, and everyone raved about it. And I cannot be any happier with this radio. This radio's got so many features. It's dual receive, dual SDRs, independent. Pretty good for contesting. You can actually set it up with each. I've got the twin speakers. You can actually set it up with one speaker for one band and then the other speaker with the other, or headphones, or whatever you want to do. You can use the internal speaker and headphones. It's got so many options. Now, bearing in mind, this radio has a couple of features, well, one in particular that I don't think any other manufacturer does at the moment. It's got the variable capacitor, and I thought I'd have to use it a lot, and I don't use it at all. I'll just turn this down so you can just hear it a bit. So that's the VC tune working, and I'll turn it off. As I said, I don't really use it at all. I've had no need to. And I'll just get it back onto the WA News there. Hang on, sorry about this. I'm mucking about. Yeah, so the VC tune I don't use. I know it's there, but I've never really used it. A lot of people still buy the ICOM 7610. I know people have got the ICOM 7610. Horses for courses. If you're happy with that software system, this one's really it's like 7610 menu driven. There's a lot to get through on these radios, but that's technology, isn't it? They're not going to make FT 101Es anymore or Kenwood 520s. So I suppose it's like cars and mobile phones and everything else, TVs. You got to go with the times. So there it is. Just I'm not going to get into the... Mais uma aula de telegrafia que faz com a gente às segundas, quartas e sextas, mas preparando, abrindo aí os cadernos, caneta, amigos deficientes visuais, com aquela nossa técnica de visualização. Nosso texto hoje bem curto, ok? É um texto básico, porém, né, já trabalhando na condição da legislação, que são 125 caracteres em 5 minutos. Tranquilo? Então a gente começa o nosso ditado em 3, 2, 1.
Corrigindo, ficou o seguinte: transmissões telegráficas do Código Internacional Morse com interrupção de portadora com as seguintes características básicas. Ponto. Papa Tango, ok? Lembra? Ok? Papa Tango, ponto. Tem uma outra forma de ponto também, que é isso aqui, ó. Também ponto, traço, ponto, traço, ponto, traço. Ou um sinal curto, um longo, um curto, longo, um curto, um longo, ok? Também é ponto final. Mas, como ele está usando Papa Tango, então fica aí o ponto nessa condição, ok? Então, dando mais uma lida, ficou o seguinte: transmissões telegráficas do Código Internacional Morse com interrupção de portadora com as seguintes características básicas. Ponto. Tranquilo? Não esqueça, vai treinando a sua manipulação. Pega textos anteriores, ok? Você tem vários textos aí nessa condição de velocidade. Tá? Na chamada eu coloco como rápido, ok? Ditado rápido. Tá? Aqui de rápido não tem nada, né? Bem tranquilo. A gente sabe que para quem está aprendendo é difícil, né? Quando você sobe um pouquinho a velocidade e dá uma reduzida nas pausas, então fica realmente um pouco mais complicado. Porém, vai treinando, tá bom? Vai treinando aí a sua manipulação, vai treinando o ouvido, né? Com outros textos, ok? E boa sorte. Lembrando que a gente ainda não tem definição na legislação, tá? Para saber, né, se vai ter ou não no futuro aí essa necessidade para promoção classe B, ok? Agora são 5h09, 5h09. Lembrando os amigos que essa mesma aula vai ter um repeteco na segunda edição, ok? Então, à tarde, às 17h, 5h da tarde, vai ter mais uma edição, mais uma aula de telegrafia. E quem faz com a gente aí à tarde é a mesma lição, tá bom? Outro lembrete aí para os amigos, que o curso termina agora, final de dezembro. E janeiro, dia 3, uma segunda-feira, começa o novo curso. Então, quem quiser fazer com a gente, serão 4 meses de curso, 4 meses de aulas, serão 6 turmas, 3 na parte da manhã, 3 à tarde, ok? Serão as seguintes: segundas, quartas e sextas, manhã e tarde; terças, quintas e sábados, manhã e tarde; deficientes visuais, manhã e tarde, ok? Lembrando, deficientes visuais com aulas de segunda a sábado, tem a dobradinha, a aula da segunda a gente repete na terça, da quarta repete na quinta e da sexta no sábado, tá bom? Então, só para deficientes visuais são aulas aí todos os dias, de segunda a sábado, uma pegada mais contundente, mas aprende, tá bom? A gente trabalha com visualização mental, estamos indo aí para o 9º curso para deficientes visuais e como curso de telegrafia desde o início da rodada, ok? Tem mais de 21 anos, então ao longo desse tempo todo a gente tem ajudado aí um monte de amigos, muita gente tem ido para a classe B, né, uma força aí que a gente dá e tem à disposição o curso no nosso canal. Quem não puder fazer nos horários da rodada,
pega a playlist, 50 videoaulas e boa sorte. Você pode fazer num grupo de amigos. Tá? A vantagem do grupo é que um motiva o outro. Tivemos grupos agora na 7ª região, lá na Paraíba, tivemos também um grupo, 3ª região, Rio Grande do Sul. Os amigos se reúnem, um deles passa a gravação, como eu faço, ok? E no final de 4 meses estão aptos para classe B. Tá? A vantagem do grupo é a motivação que esse grupo dá um para o outro. Né? E todos vão fazer classe B. Um ou outro lá que não consegue de primeira, remarca a prova que passa de segunda, ok? Não tem nenhum problema, tá? Você pode marcar lá 2, 3 vezes a prova. Às vezes o amigo vai ter um batente, não consegue naquela ocasião, vai com a cabeça cheia, né? Com preocupações, não consegue passar. Né? Então, tranquilo, na Anatel, né? Não tem nenhum obstáculo. Né? Você não passa de primeira, passa de segunda, de terceira, sem problemas. E vamos em frente. 5h11. Oportunidade com bom dia. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike contest. Bravo 7 Charlie, U5920. QSL 24 copy in the log, thanks. QRZ, Tango America 7 Ontario, Mexico contest. Radio November 8 United, U5920. Good luck. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike contest. Japan Alpha 7 Golf Yankee Papa, U5920. Good luck. Yours at Tango Alpha 7 Oscar Mike contest. Anlaşıldı. Çağrı işareti Hotel Zulu 1 Eko Sierra. Hotel Zulu 1 Eko Sierra. 5921 QSL şimdi daha iyi anlaşıldı. Hotel Zulu 1 Eko Sierra, Tango Alpha 7 Oscar Mike. 5920, 5920 tamam. Tamam 5921. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike contest. Oscar Kilo 1 Mike Delta Kilo, U5920. Thanks. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. Delta Lima 1 Golf Mike Echo, U5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. Andy Sierra again, please. Sierra Papa 3 Whiskey, U5920. Thanks. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. Delta Mike 2 Hotel Kilowatt, U5920. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje nós vamos falar sobre ponte retificadoras de onda completa, ok? Vamos aprender como testar uma ponte retificadora e basicamente como ela funciona, ok? Bom, sabemos que a ponte retificadora pode ter essa aparência aqui integrada, né? Ela é composta por 4 diodos, pode ser feita da forma discreta também, com 4 diodos ligados desta forma no esquema. Ok? Mas na maior parte das fontes de alimentação a gente já encontra ela na forma integrada, que pode ser assim, ó, de alta potência, com grande capacidade de corrente, ou menorzinha como essa aqui, ok? Tem vários formatos, mas praticamente todas elas têm 4 terminais, 2 onde você entra com a tensão alternada e 2 onde vão sair a forma de onda contínua, né? O objetivo da ponte retificadora é converter a tensão alternada em contínua. Ou seja, a tensão alternada é aquela que alterna a polaridade, que tem tanto o semiciclo positivo quanto negativo. Quando ela é retificada, ela passa a ter só os semiciclos positivos, ok?
que se repetem na parte superior do gráfico, conforme a frequência. Bom, depois disso, é óbvio, tem uma parte numa fonte de alimentação, normalmente uma parte de filtragem, um capacitor-filtro, que vai retificar essa forma de onda, e você vai ter a forma de onda contínua no formato retilíneo, ok? Mas antes desse formato, ou seja, sem esse filtro capacitivo, você tem a forma de onda pulsada. Ela é contínua pulsada, porque ela não é alternada, ela não tem semiciclo negativo. Quem faz isso são os diodos. A gente sabe que o diodo, por natureza, ele conduz quando está diretamente polarizado e não conduz, ele corta quando está reversamente polarizado. Usando essa característica, a gente tem a ponte retificadora que vai fazer esse trabalho. Normalmente, como eu comentei, com 4 diodos. Então, a gente vai aprender aqui como testar uma ponte retificadora, né? Se ela tiver no formato de diodos, é muito simples, você vai testar diodo a diodo, ok? Mas integrado assim, com 4 pinos, a gente tem uma técnica aqui de distribuir e ter certeza de que ela está íntegra, que ela está funcionando, não está queimada, não está em curto ou não está aberta. Vamos aprender a testar com um multímetro e apresentar aqui na prática o funcionamento da ponte retificadora. Eu fiz uma ponte retificadora aqui com LEDs. A gente sabe que o LED nada mais é do que um diodo também, portanto ele também retifica, embora com corrente baixa não seja um componente ideal. Eu coloquei um LED aqui para a gente poder visualizar a retificação aqui, ou seja, o momento que os LEDs acendem quando ele conduz ou quando ele deixa de conduzir. Para isso eu vou usar um gerador de função, uma senoide e uma frequência bem baixa, para a gente poder visualizar, porque se eu colocar 60 Hz, eles vão piscar tão rápido que a gente não vai ver a retificação. Agora, diminuindo essa frequência, ainda uma senoide, né, a gente vai ver aqui a alternância entre os pares de LED. Então, basicamente, olhando aqui para o esquema, funciona assim. Aqui eu tenho minha corrente alternada, né? Quando ela está com semiciclo positivo aqui, ó, nesse ponto, esse LED aqui, esse diodo, ele vai conduzir, porque o anodo está aqui. Então, eu vou ter a saída positiva aqui. Ok? Vai conduzir para cá. Para cá ele não conduz, porque aqui é o cátodo não vai conduzir, eu estou positivo aqui. Nesse momento, eu estou negativo aqui. Se eu estou negativo aqui, esse aqui conduz, e aqui eu tenho a polaridade negativa e aqui é positiva. Então, vai sair sempre aqui, vai sair mais e menos, positivo e negativo, nesse semiciclo. Agora, se eu inverter e agora eu tenho negativo aqui em cima, o que vai acontecer? Esse não vai conduzir mais, mas o negativo conduz para cá. Então, aqui continua negativo, ok? Por outro lado, na outra ponta, vai ser positiva. Então, ele não vai conduzir para cá, porque aqui é o cátodo, e aqui é o anodo, vai conduzir para cá, e aqui vai ser positivo. Portanto, a saída vai ser sempre positiva e negativa, tanto no semiciclo positivo quanto no negativo. Essa é a função dos 4 diodos. Então, eles vão trabalhar em pares, vão trabalhar esses dois num semiciclo e esses dois no outro semiciclo. Isso que a gente vai ver aqui na prática. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay também faz montagem de placas a partir de $30, 10 placas com até 20 tipos diferentes de componentes. Tanto você fornecendo os componentes, como eles fornecendo os componentes, obviamente aí o valor vai ser incluído, o valor dos componentes. Vale a pena checar, porque é uma experiência interessante para quem quiser montar um novo projeto, um novo protótipo e ter uma qualidade profissional, ok? Voltando para o nosso vídeo. Ok? Vou ligar aqui para a gente já perceber esse funcionamento. Vou ligar uma senoide 2 Hz, ok? Liguei. Com 2 Hz, ou seja, 2 vezes por segundo, a gente vê aqui claramente que esses dois acendem, apagam. Quando esses aqui apagam, esses aqui acendem. Ok? Os verdes não estão com muito boa luminosidade, não. O vermelhinho está melhor. Mas creio que dê para ver. Vou aproximar um pouquinho. Olha lá. Os dois vermelhos acendem juntos, os dois verdes acendem juntos. Ok? Vou cair essa frequência para 1 Hz. Para a gente ainda ver mais lento ainda. Olha, agora a gente vê claramente, ó, os dois vermelhos, os dois verdes, os dois vermelhos, os dois verdes. Está aí a retificação. Ok? Esses dois conduzindo, depois esses dois conduzindo. Eles ficam intercalando. Agora, se eu colocar uma frequência alta, tipo 60 Hz, que é a frequência da rede, olha o que vai acontecer. Fica tudo aceso. Porque eles estão com uma frequência de 60 Hz, 60 ciclos por segundo. A gente não consegue ver o LED apagar. 10 Hz, eu acho que a gente já vê alguma coisa. Vamos botar aqui, 10 Hz, olha.
extremamente rápido. Também não dá para ver, mas dá mais ou menos para perceber que esses dois estão juntos. A gente consegue perceber a partir de frequências menores. 5 Hz, está um pouco melhor. 2 Hz, que eu coloquei no início, a gente vê claramente que eles intercalam, ok? Então esse é o funcionamento da ponte retificadora. Com isso, a gente aprende a fazer o teste agora, direto, com o multímetro, ok? Então vamos lá. Deixa eu escolher aqui uma ponte. Nós vamos botar aqui o multímetro na função de diodo, qualquer multímetro, ok? Função de diodo. Tá lá, na função de diodo. As pontas de prova. E vamos escolher aqui uma ponte. Deixa eu ver uma que tem aqui a identificação do positivo e negativo. Essa daqui, por exemplo. Tem aqui, ó. A gente vê aqui. Normalmente, elas identificam o positivo, o negativo e a entrada C. Esses dois pinos do meio, eu entro com a corrente alternada. Aqui sai já a corrente contínua positivo e aqui sai negativo da corrente contínua. Então, a técnica é a seguinte. Vamos lá. Vou tentar deixar aqui numa posição que a gente veja. Primeira coisa, eu vou fazer um teste aqui. Do ponto positivo, eu vou colocar a minha ponta de prova negativa. Porque aqui no ponto positivo, repare, se eu colocar aqui o meu ponto positivo, no meu ponto positivo, a minha ponta negativa, ele vai conduzir para este LED, né? Vai conduzir para cá, ok? Então, eu vou fazer a condução assim, negativo aqui, no primeiro pino à esquerda, que é o positivo, e com o primeiro pino alternado, aqui logo ao lado, ele deve conduzir e marcar a tensão de condução, 0,5 volts. Se eu inverter, ele não vai conduzir. Invertir, ele não conduziu. Do outro lado, onde tem a saída negativa, eu boto a ponta de prova positiva e vejo com a minha negativa logo ao lado na alternada. 0,49, quase igual, conduziu. Se eu inverter, não deve conduzir. Ok, até isso tudo bem. Próximo passo. Entre os dois terminais AC, eu vou medir do positivo para o negativo aqui. Não deve conduzir. E inverter, não deve conduzir. Ou seja, eu estou medindo daqui para cá. Não conduz em nenhum sentido, porque os diodos aqui bloqueiam nos dois sentidos. Não deve conduzir em nenhum sentido entre a entrada alternada, tá? Bom, hoje nós temos legislação, observações, ok? É uma parte da resolução, melhor, do ato 9.106/2018. Ok, se você dá uma olhada lá em cima, ó lá. Ato 9.106/2018. A gente está numa parte ali bem interessante. Observações, ok? E observações, aquelas que surgem na tabela. Enquanto você está lendo as tabelas, né, referente às bandas, modos de operações, então vai ter uma parte ali que são as observações, ok? Ontem nós vimos a parte anterior, que é definições, tá bom? Então, naquela última coluna tem definições e observações. Então, ontem falamos das definições e hoje falando aqui das observações, ok? Bom, o item 1 fala o seguinte: são autorizados enlaces ponto a ponto em todas as faixas do plano de serviço de radioamador, exceto nas bandas de guarda e subfaixas de aplicação exclusiva, desde que respeitados os modos de emissão previstos nos respectivos segmentos e frequências, sem causar interferência nas aplicações prioritárias. Tá, não vou explicar cada um deles, senão a gente perde muito tempo. Então, vou dar uma lida aqui. Esses itens da observação, isso não cai na prova, ok? Então, não vai perder muito tempo, né? Vou dar uma lida só para o amigo ter uma noção, tá bom? O item 2 fala o seguinte. Era o item 3, né? Tiraram, né? Tiraram o item 2 aqui. Pula direto para o 3. Operações em fonia SSB em faixa acima de 10 MHz, é indicada operação em faixa lateral suprimida.
USB. E abaixo de 10 MHz, é indicada operação em faixa lateral suprimida inferior, LSB, exceto em 60 metros, corresponde a 5.3 MHz. É indicada operação em faixa lateral suprimida superior, USB. O item 4 fala o seguinte: as comunicações emergenciais desenvolvidas pelas estações do serviço de radioamador são prioritárias sobre as demais aplicações do serviço. É aqui uma coisa óbvia, eles estão só reafirmando, né? Ok. Item 5 fala o seguinte: emissões piloto terrestres deverão operar somente nas subfaixas especificadas para esta aplicação, respeitando as especificações das respectivas subfaixas. Isso tudo na parte ali da Anatel, né? Você vai pedir uma determinada banda, né, ou frequência, a permissão da Anatel para emissões piloto, eles já vão saber ali, né, quais as possibilidades, ok? Então aqui é bom você saber, mas quem acaba determinando quando libera essa licença é a Anatel, tá bom? Emissões piloto é como um rádio farol, um rádio sinalizador, ok? Que você tem autorização de uso, tá bom? Item 6 fala o seguinte: as estações brasileiras participantes de redes internacionais de modos digitais, voltada para estudos de radiopropagação em frequência nominal única, deverão seguir orientações referentes à CDS. São alguns modos digitais, né? Só a recomendação, ok. Item 7º fala o seguinte: as estações em ACDS, nas faixas abaixo de 5 GHz, poderão operar somente nas subfaixas especificadas no plano de bandas para esta aplicação, enquanto que em faixas acima de 5 GHz poderão operar em todas as subfaixas, exceto naquelas definidas com aplicação exclusiva. Frequência de chamada, bandas de guarda, desde que respeitados os modos de emissão, sem causar interferências nas aplicações prioritárias. Agora são 5 horas e 27 minutos. 5h27. São Paulo com 20 graus. Chovendo aí desde madrugada, ok? Na hora que nós começamos a rodada já estava chovendo. A gente começa aí diariamente às 3 horas e 3 horas da madrugada, uma chuvinha miúda aí, mas constante. A temperatura deu uma caída, ok? Tá abafado ainda, né? Mas 20 graus lá fora. E previsão de chuva aí para hoje. Nublado, céu encoberto, chovendo, enfim. Quem vier para São Paulo, fica esperto aí na estrada que pista molhada, cautela redobrada. Outra coisa, à tarde vamos ter um repeteco da aula de hoje. Quem perdeu a aula de telegrafia, na primeira edição, pega na segunda, ok? Ou pega na nossa playlist. CW aula 42, quarto, segundo. Outra coisa, final de dezembro termina o curso. Já recomendo, vai marcando aí a prova, ok? Entra no site da Anatel, vai vendo aí onde tem inscrição para a classe B e pode fazer em qualquer estado, ok? Abrir inscrição em Minas, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Amazonas, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, tranquilo. Faz a inscrição, porque depois que você fizer a prova, o indicativo, tudo certinho, vem para o seu estado, ok? Então não tem problema. Muita gente pergunta: pô, mas tá difícil abrir em São Paulo? Tá, não espera abrir em São Paulo. Em qualquer lugar do Brasil que abra inscrição classe B, pode fazer, né, a prova, depende daqui 1 ou 2 semanas e boa sorte. Janeiro, dia 3, uma segunda-feira, começa outro curso. Finaliza agora, fim de dezembro, o atual. E dia 3 de janeiro, segunda-feira, começando um novo curso. Serão 4 meses de aulas, serão 6 turmas. Quem não puder fazer
radiofrequência e internet nos horários, faz lá no nosso canal, na playlist. Tranquilo? Boa sorte e vamos lá. Oportunidade com bom dia. Clique Entregas tem um novo... To put my actual hands on a brand new Elecraft K4. New Elecraft K4, and you said it was the D model. Yes, K4D. They make a K4, K4D, and a K4HD, which they haven't released that one yet. Okay, so the difference between the K4 and the K4D is that this one has true dual receiver, dual VFOs. Basically, that's it. Okay, yes. okay. To whatever they call MCU. A to D converters and stuff. Yeah, the MC. I think Flex calls it an MCU. Yeah. Yeah, but that may not be what they call it here. But okay, good. So this is the K4 actual setup in the actual ham shack right now. So special thanks to my friend Jim, Whiskey 5 Alpha Papa. Great setup he's got here. And you can see the difference in size between the K3S on the left and the K4 on the right, because it's a little bit taller. It's a little bit wider this way. Of course, it's got a much bigger screen, much touch screen. Go here. I'm going to go through some of the menus here in a minute. This is not going to be a complete review because this thing, you could spend an hour on a video on this thing and still not get everything. But obviously this one doesn't have a touch screen. This is older. I actually just picked one of these up used on the QRZ swap pages. I'm looking forward to getting it. So you'll see some videos on that later. But this is an excellent radio. I've used it several times in Costa Rica with Jim's permission because he's had one for a long time. And that's the Flex. This is the Maestro, which you guys have seen on my channel before. So there's all three of them together. So you can see the size. And I just learned today that this one is actually the casing that this one is in, the actual case here that this one is in, is the same case that they put the KPA 1500 amplifier in. So if you have a K4 and a KPA 1500, it's going to be the same, like stackable type thing. So they're going to look pretty similar in size and look like they go together, which of course is the point. So you can see on the front here, there's your power button. We got buttons for most everything. They've got one USB on the port on the front here, and a 1/4-inch jack for headphones. And of course, that's your 8-pin microphone there. And then they've got all these buttons here that control this touchscreen feature right there. So you've got microphone, power out, bandwidth, your shift, MREF. That's something about your MREF and SREF is what something about your RF gain. AF gain. Yeah, RF gain. RF gain, and so you can switch back and forth by pressing in this button, or you can touch screen it however you want to do that. So you can change controls there. They've got balance in yellow and then RF squelch. So it's dual button. Actually, it's almost like 4 actions on the button there. Right. So there's your volume control, which of course is, and then a sub volume control because it does have dual VFOs, so you can listen to 2 bands at the same time. So that's kind of fun. Now, here's the thing. Jim showed me this before we started the camera a minute ago, and I thought that this was really fun. This right here, if you go in here, well, actually, it was in function. Yeah. Yeah. Okay. So if you go to function and DX list, it has an entire list of all the prefixes in the world. And you can search with the search tool here. So, yeah, there's 9 Alpha. That's Croatia. I know for a fact that's Croatia. 9 Alpha right there. And there's Malta, 9 Hotel. So it's got the entire DX prefix list right here in the radio. So if you want to look up something, guess what? It's right here at your fingertips. You don't have to go to the computer, pull up your phone or something like that. There's KL7K. KH6 and KH7 is Hawaii, of course. Kilo Hotel. Kilo Lima, which I'm not seeing that one in here. No, there it is right there. Alaska, Kilo Lima, Alpha Lima, November Lima. Those are Alaska station. It's got the entire, if you go here, it's got the entire Elecraft K4 operating manual right there in the touchscreen. So you can, so you're like, oh man, I want to know how to do XYZ. You can pull up the manual right here on the screen of the radio. So that's pretty fun. So I thought those were a couple of really neat features that, there we go, that they have here in the radio. And it's got places for expansion later. If we go here, and here's how you can set up your
different ports and serial ports, RS-232, USB. If you go here, let's see, display right there, you can obviously, it's got HDMI out on the back of the radio. I'm going to show you the back of the radio here in a minute. So those of you complaining about DVI out on some of the other models, this one doesn't have that problem. But we've got here, okay, so right here on main receive, we got a couple of things here, but then they've got two blank buttons over here. So that tells me that they have expansion plans for this later on. And I'll show you on the back of the radio some more expansion stuff for that. So, but that is what the front of the radio looks like. Very nice looking screen. This you just plug in a USB drive and you back up the whole computer. You back up everything? Back up the radio, right. Okay. So I've got a little USB drive. I just do that. Yeah. Okay. So if you ever have a crash or a firmware update or something, you could just reload all your settings? Right. Okay. Or change operators or whatever you do. Oh, okay. Good. That's kind of fun too. Okay. So and then they've got the subband. You can turn the subband off and on. Like right now, we're just receiving on 17 meter CW. Gosh, if I could talk. 17 meter FT8. That's the 17 meter FT8 frequency right there. And then we've got 40 meter CW set up on the side, and we can turn the subband off and on to where it's both VFOs are in there now. So, is there a way to configure this to where it's two waterfalls, one for each VFO? Yes. There is a way to do that. Okay, we just don't have that set up right now. That's fine. Okay. Yeah, that's cool. So on the back of the radio, we've got 3 antenna ports natively, and again, room for expansion because there's an antenna 4 right here. Hopefully you can see that in the camera, but it's got a blank in it. There's no SO239 in there. So that tells me that perhaps the HD model will have that, or I think so. Perhaps that's something that they'll expand later on for the, no, that's fine. That's fine. Yeah. So you've got, there's your, it's got power poles for power connector. That's kind of neat. That's one of the things about the Flex I always really liked. Ethernet, more USB ports in the back. You got a PC USB port, which is the USB-B. There's your video out. That's HDMI out right there. So no more DVI out on like some of the ICOMs and Yaesus have, but it's got actual HDMI out. And it's got, let's see, 2 ports for an RX antenna in and out, 2 ports for a transverter IF in and out, and then TX SMPL. I'm not sure what that is. That's probably for a frequency standard. Oh, okay. Okay. So maybe a frequency standard there. And dual fans in the back, which run. I can't hear I can sort of hear the fans right now that I'm sitting here next to them. I sort of hear some air moving, but I can't really hear the fans. They're nice and quiet. So, but that is, that's a first look at the K4, guys. One of my most popular videos was when I interviewed Eric from Elecraft at the 2019 Dayton Hamvention, and then again several months later at the 2020 Orlando Hamcation. And that was right before COVID started and caused all these delays and shipping and parts and shortages and whatnot. So, but these did finally start to ship. How long have you had this? I've had this about a month now. About a month? Okay. So we're recording this in early December. So he's had it maybe since early November, something like that. So they are starting to ship, but you ordered it in 2019, didn't you? Yeah, I actually put money down. Yeah. About a year ago. I was thinking that you had been one of the early orders of it, but prior to this, Jim had about every other Elecraft there was. He had 2 K3Ss and a K3 and KX3. Okay, you had a KX3 too. I have a KX3 right now too. So I need a KX2, of course. Right. Well, so here's what I'm hoping that happens. I'm hoping the KX4 is this screen in a little box, like the KX3 size radio with this screen in it. Yeah. So it's almost like a Maestro, well, the KX, but that's an actual the KX3 radio. Is an SDR radio too. Yes. Yeah. Oh, yeah. They're all SDR, but it's not touchscreen and all this other kind of fancy waterfall stuff. The K3, the 3 and X3 series don't have waterfalls. And myself and everybody else is looking forward to the K4 Mini, which okay. Now tell me about that. What's a K4 Mini? K4 Mini is going to be similar to a Flex Maestro, okay, an awful lot smaller, and it's going to allow you to operate this remotely.
They had one of those for the K3, didn't they? They have a K3 The Mini. K3 Yep. Mini. It just looks like the face. Right. Okay, I got you. So I got you. I assume the K4 Mini will just look like the face of the K4 unless they come out with something like a KX3 Mini or whatever. Yeah. Okay. That's going to be nice. But it's not out yet, and it's just in the planning stages, I guess. Maybe Yeah. working it out. Yeah. That'll be nice. That'd be really nice. Because we want to remote these things. for Sure. Yeah, that's a great thing about Flex and Elecraft and several others. They have excellent remote capabilities. So, but you could put one of these. You could put one of these in one location and have another one here, and the Elecrafts will control other Elecrafts in other locations. So that's always been fun. You don't have to have the Mini to do that. Item 8 fala o seguinte: as estações ACDS, quando alocadas no mesmo segmento de emissão piloto, deverão operar apenas como emissão piloto digital. Então tá aqui. Aqui é tudo norma, né, para expedição de licença, para emissões piloto, modo analógico ou modo digital, enfim. Ok. Item 9. Lá. Repetidoras de fonia deverão, além de operar somente nas subfaixas especificadas no plano de bandas, seguir as canalizações de frequência do anexo C. É permitida a combinação de frequências de recepção e transmissão do anexo C entre diferentes faixas para configuração de repetidora em banda cruzada. Também, quando você entra com requerimento para um repetidor na Anatel, lembrando, né, somente radioamadores classe A podem entrar com requerimento para uso de uma determinada frequência e montar um repetidor, ok? Então, aí no caso, a própria Anatel já verifica qual frequência, né, é adequada, não é o próprio radioamador que escolhe. A não ser que tenha, né, várias opções de frequências para você montar o repetidor. E a Anatel te dá algumas opções. Ó, você pode montar aqui abaixo de 147, acima de 147, enfim. Que é a entrada, né? Entrada do repetidor. Tem mais uma observação para a própria Anatel, né? Bom, item 7. Estações IVG deverão, além de operar somente nas subfaixas especificadas no plano de bandas, seguir as canalizações de frequências do anexo D, de delta. É permitida a operação IVG em frequências de repetidoras com anexo C para conectar a respectiva repetidora na rede. Que são modos operantes lá dos repetidores, numa condição ou em outra. No caso, IVG, né, que são modos digitais, ok? Item 11 fala o seguinte: modos digitais de voz digital, não é permitida a criptografia. Também modos operantes. Item 12. A técnica de salto em frequência ou de espalhamento espectral não é permitida em faixas abaixo dos 440 MHz. Aqui para nós, radioamadores, né, quando formos operar abaixo dos 440 MHz, está dizendo aqui, ó, essa técnica de salto já não é permitida nessa condição de faixa e frequência. Item 13. As estações temporárias localizadas no espaço próximo, elas são satélites, né? Então, por exemplo, balões meteorológicos, balões estratosféricos. A gente fala temporária, né? Não é um satélite que fica muito tempo em ação, né? Ele sobe, fica algumas horas, até ficar um tempo maior, alguns dias, mas cai, né? É tipo um balão atmosférico, um balão que transporta, né, algum equipamento de medição, ok? Então, eles são chamados de estações temporárias localizadas no espaço próximo. Então, nesse caso, eles poderão transmitir em todas as faixas, aquelas, né, apropriadas para essa finalidade, com certeza, né? Exceto naquelas definidas com aplicação exclusiva. Exemplo, entrada e saída de repetidores,
que mais? Exclusivo satélite, exclusivo modos, né, especificados digitais, enfim. Então, esse item 13, né, caso você faça algum experimento, como já fizeram, né, algumas vezes, de lançamento de balões estratosféricos, e nesses balões levando sondas e equipamentos de transmissão, recepção, né, já entra essa ressalva aqui, tá bom? Bom, só estou lendo isso, não estou entrando em nenhum detalhe, né, coisa aí que você utilizar aí uma vez ou outra aí na vida, ok? Ou se você gosta, né, de fazer experiências desse nível, né, você vai entender melhor esse item, mas se não, né, não esquenta a cabeça, ok? Dessas observações, aquelas as faixas, né, do plano de bandas que a gente já leu, ok? Né, dos modos, né, para cada segmento de cada banda, né, nas últimas colunas, né, que você encontra aí as observações e as definições, ok? Definições e observações estão sempre naquela última coluna do plano de faixas, tá bom? Bom, foi só uma leitura, isso não cai na prova. Lembrando, né, que esse anexo B, que eu fiz a leitura ontem e hoje, são matérias que não são exigidas na prova, tranquilo? Agora são 5h47, 5h47. Estamos ao vivo lá na internet, no YouTube. Quem quiser conferir, entra no YouTube, digita a rodada alto-falante e você chega no nosso canal, ok? Tem lá o item ao vivo, em vermelho. Você clica, vai ter a live, ok? A retransmissão aí com áudio, vídeo, texto. Nesse texto você manda uma informação, um bom dia pra gente. Em qualquer lugar do planeta você acompanha diariamente a rodada. Tem 2 edições, a primeira edição na parte da manhã, das 3 às 9. Segunda edição na parte da tarde, das 17 às 20 horas. Sábados, domingos e feriados, uma única edição, ok? Domingos e feriados, das 3 ao meio-dia, mais de 9 horas de QAP. E aos sábados, das 3 às 10, mais de 7 horas de QAP. Lembrando que em janeiro a gente começa mais um curso. Quem quiser fazer promoção classe B, embarque aí com a gente. Serão 4 meses de aulas, serão 6 turmas e boa sorte. Quem está em São Paulo faz aí via radiofrequência ou também via internet. E vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia. That's pretty simple. The radio owl, of course, has full coverage on shortwave, which is amazing, and it also has long wave. So there you go. Yeah, we'll get to tuning the band in a second, but I just wanted to show you what the coverage is there. So the radio owl, interesting radio. It has the BL5C battery, though. Some people don't like that. I don't mind it. And that brings us to the last radio to compare with, and it is the newer Texan PL330. As you can tell, it's quite a larger radio. This has single sideband, so people will like that. And the reason why I bring this out is because you can pick this up on eBay for probably around $70 to $80 without the battery, versus 85, I think, on Amazon. I'm not sure on Amazon, but Amazon you pay a little bit of premium, but you get a year warranty with the Texan because it's through Cato Electronics. So let's go ahead and show you that. It's a thinner radio for sure. And I'll be honest with you, the speaker on this PL330, it does sound better. So something to think about. All right, and then we'll get to it in here. Let me just show you one last thing. Iron Man, he's the man with the master plan. He loves Alpa imports from Japanese land. Kind of improvised. There you go, deck of cards. All right, let's get tuning the band here. If we can get through it. Turn the radio on, power. So we'll start at the bottom here. Just tune it down. We're on fast tune. Of course, you could push it in and go 1 kHz tuning, which is great. So I'm going to leave it on fast. I think it's on stop. Okay, so the display, if you look at it, this angle is pretty
faded. And if you bring it in, it's real sharp. That's similar to the Skywave. The Skywave does the same thing, I think. Yeah, if you bring it this way and you bring it into, yeah, you can see how it changes. So if you can't read it, I apologize, but I'll try to mention it as we go. So I'm going to go ahead and bring this back down. Yeah, there we go. Up close and personal. The first station is going to be 540. This is WAUK, Jackson, Wisconsin. As you notice, you have a signal strength indicator. It's pretty awesome. I do like that, showing fast tuning, your frequency, and of course what band you're on. We're on the medium wave band. Now, reception-wise, this AM band is similar to the Skywave. So if you love medium wave, the Alpha will pull in stations just like the Skywave does. So we're going to bring in a passive loop and see if we can improve the signal. This is a Turk Advantage. I'm going to put it perpendicular to the internal antenna. Remember that medium wave uses an internal antenna versus the external. And we'll see if we can't adjust the gain. There we go. Do you see that signal strength jump up? Okay, let's turn that up. That's the wide. That's the narrow. We just leave it on narrow. Okay, put the passive loop on the chair. Let's keep tuning. Then you can let me know what you think. Line Traeger 776. We should have kept some. Here's 560 WIND, Chicago, Illinois. The answer. Again, what a disaster it is. For those who gave their lives and their service all these many years, actually, this is just say years. I mentioned there was, I think it was called the Timothy Christian School in the Chicago suburbs. Here's WILL, Urbana, Illinois. It's 150 miles south. Of course, I have to turn the radio because the antenna is horizontally orientated. So you point a horizontal edge towards the station you're trying to bring in, and you'll get better gain and better signal. Are there others? You see that? Yeah, specifically for Timothy Christian School. That's pretty neat. Now, the reason why I say that in every video is because there's a lot of new people getting into radio, and I'm glad to see that. It's awesome. You guys are the best. Yeah, and they want to know how that works, and that's how that works. So this is, like I said, Urbana, Illinois. It's one of the farthest stations during the day I can pick up. Nice over the past couple of days. It's coming in clear. Well, be clear when you say non. We're picking up a hint of WKZO, Kalamazoo, Michigan. This is about 140 miles away. Let's bring the loop in. These passive loops cost about $40, but they're a good investment. Almost listenable. I've seen people hook up external speakers to get a better sound out of it, if that's your thing, but I'm into being portable and small, so I don't want to have extra stuff if I don't need it. All right, keep going. Okay, static during the day. I didn't mention, but currently it's 11:06 a.m. Central Daylight Time, and I'm near Chicago, Illinois, USA. Forgot to mention that. This is WMT Cedar Rapids, Iowa, 175 miles. Just barely picking them up. Bring the loop in. So it really helps. Okay, let's keep going. Friend who lives out there, but once again, and I am vaccinated, so I pretty much got to go. But it's just. Here's 620 WTMJ, Milwaukee, Wisconsin. Do I want to put up with it, or should I just rent a cabin up north and just kind of camp out up there and do my? Here's 640 WMFN, Hispanic Music, Peatone, Illinois. In some ways, it's unfair to both of them,
But just in terms of the idea of having a top draft pick with a veteran in camp. 670 excuse me, WSCR, the score. Chicago, Illinois, home of the Cubs. And if you look, see if I can't show you that. The bars goes all the way up to 9. It's 9 bar, which is nice. Standard. And then he kind of like, then he looks at me and goes, "Oh, we're not right on the record yet, right? Like we're not." With healthcare, or you want to buy, the insurers within healthcare, ETFs. I mean, it's just almost limitless what you can own in your portfolio. Would you advise people to not get too fine with that, because then you might as well buy individual stocks, right? So buy pharmaceuticals, but don't buy. Pretty boring show. WGN Chicago. On the weekends, they got some pretty cool music shows, though. I do like it. I'm not talking about you. I'm talking about the average investor. One of my strongest stations. Here's It's the thing I would fantastic. say, anywhere, whether you buy what's called a sector fund or a subsector of that. Donde nos habla sobre la confianza en ti, sobre el poder y la justicia. 750 WNDZ, Portage, Indiana. El que habita al amparo del. AAA rated by the Better Business Bureau, and it's an Angie's List Super Saver Award. WBBM, Chicago, Illinois. They got some pretty cool shows. Old Time Radio between 12 a.m. and 1 a.m. Monday through Friday, Central Daylight Time. If you can tune it in, if you can pick up Chicago from where you're at, try to get 780. You'll enjoy the Old Time Radio. If you guys are into it, I like it. Visit bathplanetlocal.com today for a free in-home estimate. Update your bath. Wouldn't last. The only way they last is if we're there. What are we going to say? We'll stay for another 21 years, then we'll stay for another 50. The whole thing is ridiculous. Pretty strong. Paulo, reportarei Marília 1 do 04 a bordo, autorização de taxa. 04 copiado, bom dia. Reporte para Ingresso Lima. Reporte para Ingresso Lima, o reportarei. Vai pro meu bom dia, aguardando. Paulo, São Paulo, bandeira azul 4106 na 02. Fica a autorização de pushback, já posterior acionamento ao 00. 4106, bom dia, puxa, 1014, aguarda acionamento. Autorizado pushback, no 04 aguardando para acionamento, 4106 da azul. Careca autorizado Lima, ponto espera 35, esquerda, torre 276, voo. U5920. Thank you. QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. Sierra Papa 2, Alpha Yankee Charlie, U5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. Aguardando 00 ainda. Guarda. Hotel America Clean, November Uniform, U5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. Hotel Bravo 9 Hotel. Hotel Bravo 9 Hotel, U5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. Oscar Hotel 6, Echo Charlie, Mexico, U5920. Thank you. 5915. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. Mascareca Lima, tem que 35, esquerda. Delta Lima 2, Delta Quebec Lima, U5920. Paulo, São Paulo, bom dia, azul 4006, com pushback acionamento na 011. Bom dia, 4006, coordena em companhia do 02, puxa guarda acionamento 1014. Coordena, puxa aciona 1014, azul 4006. Paulo, São Paulo, Santa Teresona 03, portão 4, puxa acionamento. 6103, bom dia, 04, aguarde. Confirma o tráfego que chamou anteriormente.
2210, pode confirmar qual transponder copiado? Correta, botão 08. Gente, chamada geral, TAM 3216. O Papa Romeu, Papa Eco Romeu, azul 4106, azul 4006, o TAM 3210. São autorizados os acionamentos com QNH 1014. Não é necessário o cotejamento, reportando somente quando pronto para o táxi. O TAM 3210 autorizado push e acionamento. Delta Lima 9, Yankee Juliet, I got you 5920, Roger. 3103. Thank you. Confirme sem condições de saída de do azul. Yankee Tango 6 Whiskey, you have 5920. Negativo, bloqueou na saída. Whiskey, you 5920. Sim, você aguardando a escuta. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. Oscar Echo 1, Hotel Bravo, 5920. Thank you. QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. Sierra Victor 3, Delta Charlie X-ray, you 5920. Thank you. 5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. United Radio 5, X-ray, Mike. United Radio 5, X-ray, Mike, you 5920. 5916. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. Charlie Radio 5 Tango. Charlie Radio 5 Tango, you 5920. Thank you, confiado, reporte para ingresso na Lima. Kilowatt Whiskey again, please. Whiskey 6, Kilowatt Whiskey, you 5920. Alô, bom dia, agora no 508. Está na posição 09, pushback acionado. 508, bom dia, coordene contando 08, puxa aciona 1014, reportando ponto para táxi. Coordena contando 08, puxa aciona, chama táxi 1014, vou no 508. Yankee Tokyo 5, America, good morning, 5920. Thanks, QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. US Sierra 1, Quebec, you 5920. Roger, thanks, QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. Germany Kilowatt again. Oscar Kilowatt 1, Germany Kilowatt, you 5920. Roger, thanks, QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. 3216 autorizado, táxi em frente, Lima, ponto 035, esquina, Torre 2715, bom voo. Autorizado Lima 3, esquerda 715, está 3216. Papai, comeu autorizado Lima, ponto 035, esquerda, Torre 2715, bom voo. Alpha Lima 7, Uniform Radio 06, Mike Lima, ponto 035, esquerda, Torre 2715, bom voo. United Papa 2, Lima, you 5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. Radio Tango 4, Florida. Radio Tango 4, Florida, you 5920. Again? 5916. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. Tango Alpha 7, Oscar Mike, contest. Ok. P2 Kilo Hotel Yankee. Muito bom dia, grande abraço. Como está o amigo? Tranquilo? Muita chuva, Luiz. Grande abraço. PY2EXU, Paulo. Será que você vai me escutar, Paulo? Será que você vai me escutar? 2 tic-tac, móvel, portátil, viaduto da Aricanduva. Eu já estou aqui no viaduto da Aricanduva, saída da Fernão Dias. Mais uns 20 minutinhos a gente já está no QTH. Beleza, Paulo? Bom dia pra nós, meu irmão. P2 Kilo Hotel Yankee, Luiz, móvel, portátil, viaduto do Aricanduva. Câmbio. Positivo. Móvel portátil, viaduto Aricanduva. 99 mais 20 de sinal, tá bom, Luiz? Tá bom o portátil aí, hein? O segredo é essa antena, hein? Deve estar no HT 5 watts, mas antena externa, não é isso?
chegando. Grande abraço, tudo de bom. PY2 Kilo Hotel Yankee, adiante. É um 2GAP, 2 Golf Alfa Tango, GAP, é isso mesmo. É 7 watts, Paulo, 7 watts, mas agora acho que já vai ficar ruim. A antena é minha, a antena é a Comet. Coloquei numa base de riba e tá bem no meio aqui do carro. Agora, essa proteção já tá ruim de aí. Eu tô em casa, comprei o fio até o PY2EXU, Paulo, espelho também. Ok. Você vê que a antena é o segredo, né, Luiz? Mesmo com 5 ou 7 watts, né, que você falou aí do seu HT, tá chegando, né? Sinal de 2, 3, um pouco de fritura, um pouco de chiado, mas chegando, tá bom? A sua antena Comet aí no móvel fez a diferença, né? Antena é antena, né? Antena é tudo no radioamadorismo. Mas legal. Tá longe, móvel, e mesmo assim, chegando, né, Luiz? E onde te aguardei aí? Acho que chegou em casa, algum compromisso, né? Não deu para voltar no rádio, mas acompanhei o amigo. Tá bom, Luiz? PY2 Kilo Hotel Yankee, adiante. Então tá aí, 6 horas 7 minutos. Vamos tentar novamente. PY2 Kilo Hotel Yankee, móvel portátil, QRP, adiante. Got my contest. Japan Alpha 7 Golf Yankee Papa, you 5920. Good luck, yours at Tango Alpha 7 Oscar, my contest. Anlaşıldı. Çağrı işareti Hotel Zulu 1 Echo Sierra. Hotel Zulu 1 Echo Sierra. 5921 QSL. QSL şimdi daha iyi anlaşıldı. Hotel Zulu 1 Echo Sierra, Tango Alpha 7 Oscar Mike. 5920, 5920 tamam. Tamam 5921. Teşekkür ederim, iyi çalışmalar. Yours at Tango Alpha 7 Oscar, my contest. Oscar Kilo 1 Mike Delta Kilo, you 5920. Thanks. Yours at Tango Alpha 7 Oscar Mike. Delta Lima 1 Golf Mike Echo, you 5920. Roger, thanks. Yours at Tango Alpha 7 Oscar Mike. Press and hold that, you can set up various timers for the radio to switch off or to tune to certain bands and things like that specifically for you. We have our tuner button. It's got an inbuilt ATU, which can match up to 3-to-1 SWR. Does have emergency mode like its younger brother, the 7300. So here we have the phone socket. São 6 horas 9 minutos. E amigo Luiz, grande abraço. Não está chegando mais, ok? PY2 Kilo Hotel Yankee. Deve estar chegando em casa, então. Ou no batente, né? Então, grande abraço. Te aguardo aí mais tarde. Entrei da base, tá bom? Te aguardo aí, Luiz. PY2 Kilo Hotel Yankee, PY2EXU. Control, and one other feature on these knobs is quite good fun. It's quite useful if you want to ever mute the audio. You've got it set just where you want it. You can just press it on the end, and it mutes the audio. Press it again, and it comes back. Okay. Below that, the main receiver volume control, you have a noise blanker button, noise reduction button, so you can hear how the noise just goes away when I press that. 2 USB sockets for maybe keyboard, mouse, something like that, or if you're updating the firmware. Yeah, the lower control is for the sub receiver. Again, there's nothing coming out of that at the moment. If I turn that down, there's nothing there. RF gain and squelch don't do anything because we haven't enabled, at the moment, we haven't enabled the sub receiver. Lower right hand side, we have the normal 8-pin microphone socket. Just below the sub receiver volume control
is the SD card socket, just like on the 7300. Again, that's what you can use to save your settings or update the firmware. Then along the bottom of the display, we have the menu. If you want to go into the menu, various options on here, which we'll be going into later. The mini scope button, if you want to do that, can exit that. Oh, sorry, I have to go back into that. So we see that. If you want to memory write, memory read, the auto tune if you're into CW mode, then there's some quick options there to set up, so you can do VFO memory, meter select, we could do that. We can change from power output to SWR and so on. We can see that. Then you have the ability to record either your own voice if you want to say something, or you can record the audio. PY2EXU adiante. Over on the right hand side, we have the multifunction knob here at the top, again like the 7300. You can do that, press that, and you can change power output, the digital select, just by touching it. There you go, you can change the power. Not going to go into too much of that now because we'll be doing that in the later part of the video. So that changes depending on what mode you're in as to what functions are available in there. Okay, so we can get rid of that. Just to the right of that, you have the generic band buttons, so you can change the bands. That's one way of doing it, or of course you can do the touchscreen. Below the multifunction knob, you have the ability to go into split mode, dual watch mode. If you're in split mode, you can monitor the transmit frequency. There's little illumination there to tell you whether you're on main side or sub. We can change that over. As you can see on the display, it changes. You can swap frequencies by using the change button if they're on different sides. Then you have the main VFO or sub VFO, depending which one you're doing. At the moment, it is on the main. We change it over there. Now we've got the sub, so it's easy. Right. Just below the VFO on the right hand side, you have the speech button. If I turn the volume up and press speech, it's difficult to hear because I've got so much noise on there at the moment. So I'll try playing with that later. Okay, on the right hand side, we have twin passband tuning again, as on other ICOM radios. On this one, if you're in CW mode, you have the keyer speed and the pitch. This is slightly different to the 7300, whereas they're actually on the multifunction control there. You have the filter setting button just below the twin passband. You can press and hold that, and you can play about with the filter frequencies and bandwidths and things like that. Audio peak filters, twin passband peak filters. What else do we have here? Below the key speed and pitch, we can just about see it here. You have RIT, Delta TX, and the clear button, and you can play about with the. If I switch the RIT on, you can see it coming up on the display over here. And so that's about it for the front panel controls. I'm now going to turn the radio around, and we'll have a look at some of the options, some of the connectors that's on the back panel. Right. So this is the rear panel. What we have here is obviously the power socket here. If you want to use an external ATU, here's how you can connect to that. On the lower left-hand side here, we have the optional RX antenna inputs, or input and output. On the lower left, you can actually have the option of an external 10 meg reference. If you've got something like a GPS controlled rubidium crystal, if you run your shack off a 10 meg reference, that's where you can put that in there. And the other one is if you're running a transverter to go up on, say, 2 meters or sort of frequencies like that, you've got a transverter output here. So cooling fan, no problems there. Grounding lug, that's easy. We have 2 antenna ports on here. This was something that we had a few comments about on the 7300, why they only got 1 antenna port, but that was basically, it's a really good beginner's radio, fully featured. The cost involved in fitting an extra antenna port and all the circuitry and so on would have potentially put the cost beyond the beginner sector, if you like. So what else have we got here?
ALC and send. These are just two phono sockets on here to control linear amplifiers. You have two accessory sockets on here, again, for controlling linear and other accessories. On here. Straight key port, external keypad. Here you have an external meter and the remote stroke CIV port connector. Here we have a LAN. You can actually have this connected up straight to your home network, and using the appropriate software, you can control this rig remotely. So that's pretty good going. We have an external display connector on here. This is something, again, was a comment that was mentioned about the 7300. Why didn't they put one of those on? But, you know, again, it's a smaller radio, lower cost, something like that. We just... Sorry. Okay, so here we have the LAN port, so you can connect this to your home network, and using appropriate software you can actually control the rig remotely. Here we have an external display socket, a display port. This was something that again, a few comments made about 7300. Why didn't it have one? Well, they decided on a smaller lower cost radio it wasn't viable to put one of those on. So but we have one now on the 7610, and I'll give you a quick demo of that later on. Then we have two USB ports for various audio and other data mode activities that you want to do. And finally, we have two speaker ports, left side and right side, sub and main. So there you go. So that's it for the rear panel connectors. Nothing too exciting. So I'm now going to turn it around, and I'm just going to show you with the main display, and then we go into the functionality. Okay, so I've turned the radio round again, and I've now connected my external 24-inch monitor. I've been reliably informed by the guys at ICOM that if you connect an external monitor to this, which has... Hoje em legislação, a gente vai falar pouquinho sobre repetidores, ok? Muita gente não sabe em que faixas ou em que bandas ou em que comprimentos de onda você pode ter repetidores, ok? Então a gente vai para a seguinte legislação, vamos lá. Para você encontrar tudo isso que eu vou te falar, você vai pesquisar o ato 9106/2018. Vai pôr na frente a Anatel, consultar no Google, ok? Segundo, na tela do seu computador, tá bom? Vai no site da Anatel também. É um pouco mais complicado, porém, o Google é bem rápido. Então vamos lá. Indo lá para a legislação, ato 9106/2018, lá no fim da legislação você encontra o anexo C, ok? Vai encontrar anexo C. Vai estar escrito o seguinte: radiofrequências de estações repetidoras de fonia do serviço de radioamador, tá bom? Então a gente vai falar quais faixas você pode ter repetidor, tá bom? Tabela C1, a gente começa com 28 MHz, exatamente 10 metros. Muita gente não sabe, né, que você pode ter um repetidor em 10 metros, ok? Então, faixa de 28 MHz a 29,7 MHz. Ok? Ou 0,7, né, melhor dizendo. De 28 MHz a 29,7 MHz. Tá? É a faixa de 10 metros. Tem aqui toda a relação de frequências. Recepção na estação repetidora e transmissão da estação repetidora, ok? Então, frequência de entrada e frequência de saída. Eu não vou ler, né, todas as frequências de entrada e todas de saída, mas depois você dá uma olhada, ok? Então, você saber que o primeiro segmento, né, ou primeira banda que você pode ter um repetidor, está aqui em 10 metros, ok?
Próximo segmento. A tabela C2 é a faixa de 50 a 54 MHz. Também. É repetidora em 50 MHz. Mesmo esquema. Né? 50 MHz, 6 metros. Tem também na tabela aqui a entrada, né, recepção na estação receptora, e a saída, que é a transmissão da estação receptora, ok? Melhor, é a saída da transmissão da estação repetidora. Tranquilo? Então, a tabela aqui do lado esquerdo, entrada da estação repetidora, e a tabela aqui do lado direito é a saída, ok? Transmissão da estação repetidora. Tranquilo? Então, outra faixa que você pode ter repetidor, 50 MHz, 6 metros. Na sequência, a tabela C3, que a gente conhece, né, mais comumente aqui em 2 metros. É a faixa de 144 a 148 MHz. É o mesmo esquema, né? Tem uma tabela grande, lado esquerdo é a recepção ou entrada, e do lado direito, a saída do repetidor, ok? As frequências onde sai aí a transmissão do repetidor. Depois da banda de 2 metros, vamos para a tabela C4, que é faixa de 220 MHz, ok? Então, em 220 MHz até 225 MHz, que é 1,3 metro, você tem também a possibilidade dos repetidores. Tabela C4, também. Do lado esquerdo, a entrada, né, as frequências de entrada na estação repetidora, e do lado direito, as frequências de saída da estação repetidora, ok? Ou transmissão. Tranquilo? Na tabela C5, você vai para a faixa de 430 MHz, ok? Bom, a gente vai dar um tempo, 6 horas 23 minutos. 6h23. Já tivemos a nossa aula de telegrafia, 5 horas. Quem perdeu vai na playlist ou pega a gravação mais tarde. Ou pega a aula da segunda edição, ok? 17 horas começa mais uma aula. É o mesmíssimo conteúdo. Sempre repito, a aula da manhã na segunda edição, então boa sorte. De toda forma, CW, aula 42. Para você aí pegar na playlist, CW, aula 4º. Tranquilo? E falando em aula de CW, dia 3 de janeiro, uma segunda-feira, começa mais um curso. Serão 4 meses de aulas, serão 6 turmas e boa sorte. Tem aí via radiofrequência, via internet, os horários 5 da manhã, 5 da tarde. Quem não puder fazer, pega na playlist o curso, 50 videoaulas e boa sorte. E vamos lá. Oportunidade com um bom dia. Currently set to power output. We have the generic S meter going up and down as receive signal strength, but if I was to transmit power, if I was to speak into a microphone, you would see the output go up and down accordingly. We have the same set of functionality on this meter or on this meter as we do on both. It's when we select the sub receiver, you'll see it in a minute when we put dual watch on or something like that. You'll see that you can change these independently. So we also, if you want to change the meter setting, I say meter's currently set to power output. If you touch the meter, now we can monitor the SWR. I touch it again, we have ALC. Touch it again, we have compression, drain voltage of the FETs, and drain current of the FETs as well. So you can monitor all that, and then back to power output. There's a little TX indicator illuminated here. If I was to transmit, we can see it illuminate. Okay. Unless if you go out of band, it's again like the 7300, it goes into a dotted outline to say that you can't transmit. And then we have here your mode of operation. So you can touch the mode, and then you have the SSB, CW, RITI.
PSK, AM, FM, and data modes. Okay, you can select those as you so desire. Changing the frequency can be done in two ways. One is just touch the screen and you get a little numeric band keypad come up. You notice we don't have again 5 megs on here. You would have to touch the let's say 25 and enter, and then we can go to 5 meg band. It's a way of doing that. Okay, right. So let's go back to the other way of doing it is to go over to the keypad over here, and let's go back to say 7 megs or 14 megs where we were. So there we go. So we can do it two ways. What else have we got on here? Let's see. I've done most of the keys. Now we're going to go, if we go into dual watch, we should now see the second receiver come into play. And as I said earlier, you can have the same functionality, change the antennas, change the filter types, whether it's soft and so on, exactly the same. One thing I'd like to demonstrate to you, which is I really like when you're in this sort of dual watch mode, if I push the dual band, you get both the main and sub receivers being shown here. You could have the sub receiver on a different band, and you can have both at once, receiving both at once. What I like is if we go to this one here, we're currently in center mode. So as you tune, it's on the top one, as you tune around, you can see the whole of the frequency spectrum changing. You can do the same on here. If I swap over to that, now we're seeing the bottom. If I put that into fixed mode, okay, so now we've got a fixed band spread, and we can go from, on 20 meters, we're going from 14 megs all the way up to 14.35. If I go into the top one, that's still on center mode. But one thing that you can do is if I press the menu and do this tracking button here, okay, we do tracking on, and then we go back. We get a little blue light saying flashing, we're tracking. Both main and sub now are following each other. The bottom one has the cursor like a normal full width display, frequency display. But as you go up into, say if we go up here, you can see a more magnified version as it goes across. That's something that I wish that they could implement on the 7300. That would be really neat. So, but unfortunately bands are a bit dead at the moment. So, okay, so that's sort of tracking mode. Again, you can, there's various things on here. On the tracking mode here, sorry, the close in bit, if you change the frequency span, you can get it from 25 kilohertz, 100 kilohertz, 250 kilohertz, 500 kilohertz, and so on, back to 2.5. So you can get very close in. Oh, we have somebody. Right. Okay, don't know what happened to him. He's gone. Never mind. Right. So let's go back to a normal display. So we've got a single display, and that's on. Let's go back up to normal 25 kilohertz. I think it is. Shame about that noise there, but we're still in tracking mode, so I'm going to turn that off for now. So switch him off quite easily. Right. So let's go back to the main display. We'll just take it out of dual watch. You will notice on dual watch the other volume controllers now come in, so we can turn the RF gain down on both of them if you want, and you'll see the RF gain indicated just to remind you that you've got the RF gain turned down. Usually you just turn it up until the RF gain disappears. If you turn it up too much, what happens there? Nothing. You just basically, oh, I haven't got it, sorry. It goes into squelch mode. So, right. So you can tell that by the little yellow lights here. Okay. Again, if I turn that down, turn that one up, we've got now both. If you had headphones in here, you've got stereo reception. So one for the left, one for the right, one for main, one for sub. And again, you can mute either just by pressing the button. Okay, so where to from here?
We've still got it in dual watch mode at the moment. I've got just one station, I believe. No, oh, there he is. Okay, so we have some station on there. What have we got over here? So let's just tune off of him a little bit. Just go back to, rather than the functionality on the display, let's go to find a quiet bit. To operate the tuner on this, as I mentioned earlier, it's got an internal tuner which is will operate up to about 3:1 SWR. So to turn it on, you just press it once. That's now enabled the tuner. However, it's got it in its memory as whatever the previous setting was. So if you're tuning to a different band, different frequency, or different frequency in the same band, it's always good practice just to give the tuner a quick long press. There we go. Now we're tuned. Okay, and that's now got that set, so we can actually transmit if we wanted to on that. We go back to 1.8 megs. Okay, so from there, what we can do is you can hear the signal is actually quite noisy. So below that we have the noise reduction button. There's noise blanker on to the left, noise reduction on the right. Noise blankers used for pulse noise, such as like lightning strikes, crashes, ignition noise from motor vehicles, that sort of thing. No point in putting that on in this situation that we have here. But what we can do is put the noise reduction on. If you have a listen, see how good the noise reduction is on here. If we just touch it once, it drops that noise right down. Okay, so that used in conjunction with the filtering can get really to pull out those weak signals and things like that. So if you want to change the level of the noise reduction, just press and hold it and you get it up here, and you can change it so you can really reduce that noise. The problem with having too much noise reduction on, this isn't specific to ICOM. Any noise reduction, if you turn the noise reduction on the level too high, you can get sort of these funny artifacts, and sometimes if you've got headphones on, it can sound a little bit strange. Que é 70 centímetros, comprimento de onda, 70 centímetros. Vai de 430 MHz a 440 MHz. Mesma coisa, né? Na tabela você tem as frequências de entrada da estação repetidora e à direita a tabela das frequências de saída do repetidor, tá bom? Na sequência, a gente já pula para 900 MHz, ok? É a tabela C6. Nós vamos de 902 MHz a 928 MHz. Também pode ter repetidor. Para quem não sabe, tem a recepção, são as frequências de entrada no repetidor. Do lado direito, as frequências de saída da repetidora, ok? Que é a transmissão. Tá bom? Então, do lado esquerdo, recepção na estação repetidora, né, uma série de frequências, e do lado direito na tabela é a transmissão da estação repetidora. Tem mais? Sim, tem mais, hein? Tem mais um segmento que é o último, ok? Que é a tabela C7. É a faixa de 1240 a 1300 MHz, ou 1.24 a 1.3 GHz. Frequência bem alta, né? Também você pode ter repetidores de 1.2 GHz, tranquilo? Na tabela aqui do lado esquerdo, recepção na estação repetidora, né? As frequências de entrada, e do lado direito são as frequências de saída. Bom, a gente viu aí quais faixas podemos ter repetidor no radioamadorismo. Tá, então, relembrando, são 7 faixas, 10 metros, 28 MHz, 6 metros, 50 MHz, depois 144, 220, 430, 900 e 1.2 GHz. Então, nós temos aí 7 bandas, ou 7 faixas, que a legislação permite colocação de um repetidor, ok? Muita gente nem sabe
Eu não sabia, pelo menos até agora, que você poderia ter um repetidor em 10 metros. Pode, hein? 28 MHz, pode ter um repetidor. Aliás, fiquei sabendo outro dia que teve um grupo aí que montou um repetidor em 10 metros. Que é bom, né? É legal. É legal explorar todas as bandas, tudo que é permitido para nós, radioamadores, né? Vamos aproveitar e explorar, ok? Mas até 430 MHz, normal, né? Você encontra aí vários repetidores. Aqui no Brasil, né? Fora do Brasil é comum. Mas no Brasil o pessoal tem um pouco de preconceito, né? Por exemplo, um repetidor em 900 MHz ou 1.2 GB, né? Quem vai montar um repetidor nessa frequência tão alta? Né? E por que não montar, né? Então, tá aí, né? É bom quebrar os tabus e montar repetidor aí em todo canto. É lógico, vai precisar ter um grupo, né? Quem usa, né? Então, quem montar um repetidor em 1.2 GB, provavelmente, né, vai ter um grupo lá de amigos, né? 5, 6 radioamadores que tenham rádios, né, com banda de 1.2 GHz e consiga usar o repetidor. É o que eu falei outro dia, né? Quanto mais alta a frequência, você vai reduzindo o número de participantes nos repetidores, ok? Qual a banda que mais tem repetidores? Aqui, pelo menos São Paulo, Brasil, 2 metros. Né? 2 metros, onde você tem mais radioamadores com esse rádio monobanda, ou dual, ou triband, enfim. Aí você vai subindo, vai reduzindo, né? 430. Tem, né? Muita gente que tem um rádio dual, né? Mas não tanto como o VHF, 2 metros. Aí vai para 900 MHz, aí já reduz drasticamente, né, o número de radioamadores com essa banda. E por último, 1.2 GHz, então menos ainda, né? Mas, né, se tiver um grupo aí com 3 amigos que tenha 900 MHz, 1.2 GB, monta, né, o repetidor. É legal, a Anatel tem um monte de opções de frequências e bandas para repetidores. Né, como eu falei, né, pela nossa legislação, 7 bandas. Tá bom? Vai de HF, 10 metros, até 1.2 GHz. E vamos em frente, 6 horas 37 minutos. 6h37, já tivemos aula de CW. Quem perdeu, pega lá na playlist ou pega a segunda edição da rodada, que vai ter um repeteco dessa aula, que é CW, aula 42. Tá? Quem não quiser esperar a segunda edição, vai no nosso canal, pega a playlist, quarto, segundo, ok? E vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia. Expand this spectrum display. If you just touch that, you see up here everything disappears. You don't have the analog style meters anymore. You've got a bar graph meter for the signal strength and power output, etc. But you've got a much bigger waterfall. So, and then what you can do if you press and hold that, as I showed you earlier, there's a whole bunch of other stuff that you can set here. You can change the colors to suit yourself of the waterfall. And so on. Marker position, center type of display. So, okay, right. So that's that for now. So what we're going to do now is just go quickly over some of the, when I go to the actual main menu, we go here, some of these functions here. So here we are again. We've now got the spectrum display back up. And we're going to go through some of the menu items from the main menu. So we touch menu. And we can see here, this I said earlier, the items that you get in here depend on what mode you're in. At the moment, we're in SSB mode. Okay. And we got the band scope on, that's brilliant. We've had that for a little while. Another thing we can do is the audio. We can actually look at the audio. So you can see the received audio here. This is up to 3 kilohertz wide or 3 and a little bit, depending on how you set it. And this is your the actual like a real-time scope if you want. What you can do here is change the level so you can actually see the audio. So this is like a frequency display of the audio, and this is like a scope. Okay, and you can change the play about with it just like a little oscilloscope and monitor your audio. Okay, you can hold it, freeze it, whatever you want. So
So that's that one. Voice. Now on here, you can record voice messages. Again, you can record and set them here. You can check the TX level. If you're doing contesting, things like that, you can record, hello CQ, or CQ contest, and give you call sign. Pretty much most radios these days will have something along these lines, but it's so easy to use on this radio. You just go into TX and you hit your record. Okay, you need, as you saw then, you do need an SD card stored in here to record your voice. There's no internal storage on here for that. Okay, so that's once we come out of that menu. If you want to display all the meters, I said earlier on, you can just touch the meter. Let me go back to a normal display for a second. Let's go back to scope display. So you got this. If you wanted to say signal strength we've got at the moment, when we transmit, we see the power output. We can touch that. We can now monitor the SWR and so on. We go all the way back around. It's just one at a time. If you go into that menu, the meter menu, exactly the same as the 7300, you can now have multiple meters all there together. You still got the pseudo analog meter here. You have the signal strength here. You've got power output, the ALC compression, and SWR and drain voltage over here. You also get, drain current, not voltage. You get the drain voltage over here with the PAs and the PA temperature as well. So you can leave it in that mode if you're just tuning around. You're not worried about the spectrum display. So what else we got? Memories. There's no memories programmed in here at the moment. That is subject to another video. I don't have time to demonstrate that at this moment in time. So I will do another one, show you how easy it is to do. It's basically, so we're trying to give you a taster of the functionality of the radio. Let's see what else we got here. Scan. So you can say down here, you can start, if you're actually going to scan mode, if you're not worried about, again, the frequency spectrum display, you can set up the various delta frequencies, how fast you want it to, how you want it to sweep, and so on. So we get rid of that, go back into here. There's a memo pad here for some quick memories if you want. There's only about 10 of them, I think. Oh, we haven't got any program. It looks like there's only 5. So what else we got? Again, you can record, you can play files, instant replay. There's all sorts of stuff you can get in here. And antennas. Now this is quite an interesting one, because what you can do is for each band you have 2 antenna ports on the back, so you can actually program as you change bands. You say if you're going from 1.8, sorry, let's look at the first entry there. You got from 30 kilohertz up to 1.6 megs. You could have that as a receive antenna for your AM broadcasts. 1.5 to 2, so that could be your 1.6 to 2. That could be your top band antenna. So you might have that, and then the rest of them you could put on antenna port 2, and you can then select it. It'd be automatically selecting the antenna port. You don't have to keep playing about changing antennas by that switch. So let's get rid of that. I'm not going to do DigiSelect at the moment. That's a topic for another video. Notch is your notch filtering. If you've got a tone, say, you can switch it on. Monitor you can switch on, and tracking I've already showed you with the two displays there. The automatic notch, you can do a manual notch as well, or you can switch the notch off. What that does, if I show you, let's go back to a frequency display and we find a tone, say. Right, if I do that, and if I find the automatic notch setting, okay, if I can, let's find another one, see if I can get it a bit better. That's a bit, that one should do. We go into menu, and we put notch on. It should now notch that out for us as we do that. So you don't have to worry about doing that. If it's not
quite the way you want it, what you can do is go into manual notch mode, right? And then you can press and hold it, and there comes the manual notch. So, and you can change, we can manually notch that frequency out, as you can hear there. Turn it off, and we've got the noise back again. It's good if you've got trying to listen to a signal or a station, and you've got some sort of birdie or heterodyne or whatever, some sort of nasty tone right next to you. You can just tweak it out like that. So makes much better reception for you. Okay, so there we go. An automatic notch does the same thing if you want it. Okay, so that's pretty much the menus that we have there. What I will do very quickly is go into the settings menu, because there is a whole bunch of stuff in here that you can play about with and configure. Most of the stuff that you need to do on a regular basis is easy to access from here, but stuff that you might only want to set up once, you can go into the set mode, right? So let's start. Okay, so where I left off just a second ago, sorry, I had to have a drink, my throat's getting a bit claggy. I've been through most of these controls from the menu. One that I was going to show you next was this set. So if we press this, this is where you can basically configure the radio. As I said earlier, it's a lot of stuff in here is stuff that you probably don't want to touch on a regular basis. You sort of set it and forget it. A whole bunch of stuff in here. So for instance, the tone control, you can set up your individual tones for your SSB, AM, FM, CW, RTTY, PSK, things like that. You can set the high pass filters, the bass, the treble, and so on. So each one of these is configurable in a similar sort of way. Okay, so let's get rid of that. Same for the TX side, SSB, AM, and FM. So tells you the transmit bandwidth. You can set those if you want. So if we want to do wide, at the moment we've got wide from 100 to 290. We can go, it looks like you can only go up to 2.9 maximum transmit bandwidth. Okay, so that's the TX ones. Functions. Oh, here you go. How long have you got? Are you sitting comfortably? So right. So you can set your beep levels, beep level limits, beep confirmations, band edge beeps. You can switch that on as default. And I believe, if you remember, I did a video on the 7300. You can actually do user band edge beeps. Again, this is something that you probably have to do if you have the radio wide banded. And if you set that to on, you then have to go through all of the band edges. So once it's wide banded, this list will actually be clear. So you have to go through and set those. Oops, let's go back into the functions. So user band edges, beep sounds on main, beep sound on sub. There is a whole bunch of stuff on here that it's I cannot show you everything in one video, unfortunately. You'd be there all day and you get totally bored. Probably already bored now. So, but yeah, there's a whole bunch of stuff to do with settings. Okay, as I said earlier, you can actually plug a USB mouse and a USB keyboard in here, and if you're sending RTTY, you can just type away at the keyboard. You don't have to use. There are programmable messages that you can send, but if you want to just type, you can connect it straight to that. And it's all the keyboard settings, what they actually do, and so on. Okay. So you can even do screen capture. There you go. So let's have a look at that. Connectors, again, this is to do with the audio, whether it comes out the USB socket, whether it comes out as an IF, or whether it's audio frequency. Again, it's a lot of stuff that you would, let's think, a lot of stuff that you infrequently use. Yes, it's one of those things that when you get the radio, sit down, have a play with, see what you can find. So, network is how you go.
Setting your network parameters if you're doing remote operation. Again, there's a whole bunch of stuff there that I'm not going to get into in this video. The display is the one that we normally go into. You can set the display on the radio, again, colors, brightnesses, and things like that. But if you scroll down, you've got one here as an external display. If you switch that, if you've got an external display connected, you need to go and turn that on. Okay, and in a minute, my display has now just come up. And when you've done that, you can go down and set the resolution. There's only two types that you get, 800 by 480, which is the widescreen, or if you've got a normal size monitor, you can get the, whatever I said it was, 800 by 600. But for me, I need that one because I've got widescreen. So you can set languages and so on. So a ton of stuff in there. Time set, we've already done the time set on this one, but that's where you would set it. You've got 2 clocks that you can do. SD card, you can load your settings, save settings. Now this, I always recommend, once you've got the radio set up as you would like it, just save your settings, because if you ever have to reset the radio for any reason, it's nice to be able to just recall the settings. It's so easy to do rather than going through and retyping in everything. So and that's also how you can do firmware updates. If you do that, again, there's no SD card found at the moment. That's right. So there you go. Just turn that down a bit. Annoying. So what else we got? Oh, and you can mount a sort of format and unmount the SD card. And pretty much the same with the USB flash drives that you can connect to here if you don't have keyboards. Pretty much the same thing. You can update the firmware via those. Same thing. Pretty much the same thing. And others. There's a couple of things on here. Information tells you about the software version that you currently have in here. I updated this a few days ago because the 1.06 came out. Go back from there. Go back from there. Touchscreen calibration, don't need to do that. Reset, I showed you how to do that earlier on. And then we have the emergency mode. If you remember on the 7300, they also have the emergency mode. And the idea is behind it is the internal tuner normally has this range of up to about, it'll try and match up to about 3 to 1. If it's not capable of doing that, if it's over 3 to 1, the SWR on your antenna, then it won't even attempt to tune. Well, this emergency mode will actually try and tune up to about a 10 to 1, so we've been told. But it will reduce the power down to about 50 watts in an attempt to protect the final transistors. It's not good practice to continue to use it in that mode unless you really, really have to. You know, so if it's a problem, you need to make a call, you need to make a contact, then do it, and then try and fix the antenna. Why is the SWR gone over 3 to 1? Okay, so if we wanted to do that, we can touch that. Yeah, power is reduced to 50 watts, and just a little warning on there. So I'll cancel that. I won't set it into that mode. So that's pretty much the functions I wanted to show you. I mean, there is a whole bunch of stuff in there, and it really needs just going through. You know, when you get one of these radios, go and get a cup of tea, cup of coffee, something like that, and just go and play with it and see what happens. So what other things we're going to do? What I'm going to do now is come back out of the menu system, so we're going back into our normal mode. Then I'm just going to go through the four modes and show you the different types of things that you get up, and then I think that will be it. Okay, so what we've got here now, we've got it back into our normal mode. So we have 14.081. We're currently in USB mode, and as I said earlier, the multifunction knob in that mode gives you the power settings, your mic gain, DigiSelect, your notch if you wanted to use it. If you want to do manual notch, you can play about with the notch there, and your monitor function should you want to turn that on and off. Okay, so if I'm going to turn that off for now. Okay, so that's what you get in SSB mode, and so those things change depending on which mode you're in. And again, in the menu, we've got the same items that we had before. Now, if I go to, let's say, CW mode, just touch the mode button and touch CW. Let's turn the volume up, see if I can hear anything. Can't hear anything there. But what we get now, in the multi-knob, we only get power, obviously no mic gain. We just have DigiSelect and the notch.
That's in that menu. But in this menu, you now have an extra button. Pretty much everything else is the same, except for now you have the keyer. Again, you can have some pre-programmed menu keyers. You can use this for contesting, where it can increment numbers and things like that. Memory 2, so if you're doing 599001, you hit that again, it'd be 599002, and so on. So you've got all the contest memories already set for you, and you can set those by pressing the edit set button on there. Okay, so we can exit out of that, go back into keyer. Done that one, sorry. Did I want to do that? Right. So one thing on this which was different, I think I mentioned it earlier on. Let's go back into the scope. On the 7300, to change your pitch and speed, it comes into the multifunction knob. You've now got external knobs over here to control the keyer speed and the pitch. So you don't have to go hunting too far in the menu. Okay. So what else you got on here? You also have your break-in, whether it's set to semi-break-in or fully break-in on there. Okay. So that's what you get on the CW part, Morse code part. Okay. And then if we go then to RTTY, let's try RTTY. Now, there was a station around earlier on. I was hoping it'd still be there. Might be, would that be him? I don't know. Oh, boring if he is. Not doing anything. Let's go up here. No. There was something around here. No. Anyway, if there was a station there, I was really hoping there would be, just so to easily demonstrate something to you. No, no good. Anyway, if you now go into, we're in RTTY mode now. If you go into menu system, right, you now have a decode button. You see, so if you want to decode your RTTY, you can see if we were to get that, the display changes, so you can get the RTTY, the audio frequencies here, the two tones. You can tune right into it, but we don't have one. No, we don't have anything set up there. There's a little tuning aid up here to help. But anyway, when you get a signal, RTTY signal, you'll see the actual text appearing here. Now, if you have the keyboard, a regular keyboard programmed in, plugged into the USB socket, then and you have to have it configured in the menu system, you can just there's some preset memories that you can program just to hit the button to send a response back, or you can just type away at the keyboard. So okay, and there's loads of things that you can, again, you can expand it up here if you want to. And if you go to TX memories, now there's memories. You can edit these. They come standard with ICOM call signs and stuff. So that's a good thing. And what I was going to say was, if I come out of there, go back into scope again, you will be able to do the same thing if you go to PSK. Right, so we do PSK. Obviously, the filter width changes accordingly. And then what you do is go to menu, and again, you hit the decode button, and you get a slightly different screen over here. Enough of the radio for now. Basically, I've sort of covered the things that I wanted to. There is a lot more features and functionality that I can't do in a, we'll say, a short video, but probably by the time this is edited, it will be still probably bore you to death. But anyway, the idea behind it was to sort of say, well, look, if you're thinking about getting an 7610, you've read the reviews, you've read the specifications, you've seen some pictures and things like that. This video shows you what it, some of the features that it can do, and to a degree, how easy it is to operate. That was the goal of this video. I've been playing with it for, well, probably about a day or so. There's still a lot of stuff on there that I need to get familiar with, but
if you are thinking about getting one, come on down to the store. We do have a demo and we do have stock. Speak to one of the sales guys and I'm sure they'll be able to help you. So if you have any questions at any time, or if you want one of the features explained, how to program memories, how to do maybe repeater shifts if you're working on 10 meters, 30 megs, something like that. If you want to try and program the frequencies when you have to go into FM and set the CT/CSS tones, just give me an email or give one of the sales team an email, and I'll go and investigate it further for you and show you how to do it. But if hopefully you've enjoyed the video, and let me know if I can be of any more help. But, thank you for watching, and see you at the next video. Pause o ruído dos gases. No final é só pá, sem pum.